isso começou a me seduzir a história de eu ver o executivo chegando em João Pessoa, eu comecei a escutar muito o termo ponte aérea, eu tô na ponte aérea, e isso começou de alguma forma eu lembro que, esse negócio é legal, quer dizer, então que você viaja, vai vender para um cara lá no Mato Grosso, então houve sim um choque de cultura, um choque de entendimento sobre como fazer as coisas ali, mas cada um reage de uma forma e cada um entendia a oportunidade da forma que deveria. Então, historicamente, os varejistas brasileiros, os comerciantes brasileiros vendem a prazo. E com o passar dos anos, essas operações elas foram se profissionalizando. O vendedor, ele também tem uma cabeça, um olhar holístico para o negócio, que não necessariamente é só vender, é só dizer que essa caneca custa 10, mas eu consigo fazer por 9. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fintech Makers Podcast. Eu sou o Fernando Castro, apresentador e criador desse podcast. Um podcast que a gente tem como principal objetivo contar a história das pessoas por trás das fintechs e do ecossistema de pagamentos no Brasil e no mundo. E hoje eu recebo aqui mais um nordestino, Pedro Albuquerque, que é contador, fez faculdade de Ciências Contábeis, MBA, também é um pouco de conselheiro, é mais uma das pessoas que saiu da tua terra natal para vir para São Paulo. Eu também sou do Rio, vim para cá, encontrei desafio, senti falta dos amigos, da família. Seja muito bem-vindo, Pedro, ao nosso podcast. Obrigado, Fernando. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade, pelo convite. Pedro, antes da gente contar e começar a contar sobre você e, de alguma forma, aprender contigo da sua jornada, eu quero dar 2 recados iniciais aqui. O primeiro recado é sobre o podcast. O podcast Fintech Makers, ele nasceu com a principal missão de contar histórias como a sua. Histórias de pessoas que não só empreenderam, mas também aprenderam e desenvolveram dentro do ecossistema de empreendedorismo, fintech, executivo, e estão por trás ali de tudo isso. Então, assim, quando eu tive uma fintech, que era a JoyPay, junto com o Daniel e o David, que eram meu sócio, a gente tinha história bacana que acontecia não só nossa, mas do nosso time, e a gente queria contar, queria explorar. E eu, como grande ouvinte de podcast há mais de 20 anos escutando, falei, um dia eu vou montar um podcast para contar essas histórias. Então, hoje o podcast ele tem mais de 20 histórias publicadas, a sua vai ser mais uma das histórias publicadas. E então, para você que está ouvindo a gente pela primeira vez, para você que chegou aqui até agora, que é da Rede do Pedro, tem uma oportunidade muito grande para você aprender, conhecer pessoas e histórias de superação, histórias de aprendizado. E como as pessoas como o Pedro, se chegaram até aqui, seja através de faculdade, mentoria, o Pedro vai contar para a gente, ele hoje ele é conselheiro, mas eu tenho certeza que ele aprendeu muito com outras pessoas. Então, a trajetória do Pedro, não só como a do Daniel, a minha, a da Jenny e outras trajetórias, podem te ensinar muito e a você ter sucesso na sua carreira, seja como executivo, seja como empreendedor, e também para você que quer investir e conhecer. E também eu queria dar um outro recado para a gente, que é a Outlive. A Outlive Daily Health é o nosso parceiro aqui, apoiador. E você, Pedro, também que é casado, tem filho, tem uma jornada intensa, eu como atleta amador, cara, o Outlive me complementa muito nas vezes que eu deixo de dormir, deixo de me alimentar direito. O Outlive tem suplementos minerais que são essenciais para a nossa qualidade de vida. Então, como hoje sou ultramaratonista, mas além disso eu durmo pouco e trabalho muito, me ajuda a ter foco, me ajuda a não ficar doente, me ajuda em qualidade de vida. Então, para todo mundo, para a nossa audiência, você que está ouvindo a gente vai deixar um link na descrição do episódio, tem um cupom lá de desconto, é só você acessar o link e clicar, acho que faz todo sentido. Eles têm o pacote viagem, que é esse que eu estou segurando, também tem aqui que está no programa, que é o pacote mais econômico, que é para você tomar todo dia. Faz todo sentido, para mim melhorou, faz 2 anos que eu não pego uma gripe, não sei se é só por causa de novos hábitos, mas também o Outlive me ajudou muito isso. Beleza? Segue a gente aí. E não esqueça também de seguir o episódio, compartilhar com quem que você queira que aprenda, desenvolva. E vamos para a história do Pedro. Pedro, para falar assim, quem é você fora do LinkedIn, cara? Conta pra gente da onde você é, como é que foi sua infância, lá do começo mesmo, depois... Que eu acho que é importante, que é a formação que você teve, não só de aprendizado, mas também das suas habilidades que foram criadas. Boa. Bom, quando a gente trocou uma figurinha ontem, Fernando, sobre essa primeira pergunta,
eu fiquei, obviamente, bem reflexivo, né? Porque você acaba despertando aí várias lembranças que às vezes estão guardadas ali e você, por algum momento, esquece um pouco. Bom, mas eu sou pessoense, paraibano, filho de Fred e da Edja, sou o mais velho de 3 filhos, tenho mais 2 irmãs, Amanda e Renata, as quais não somos inseparáveis em tudo, em projetos de vida, em ideias, em videochamadas diárias por 2, 3, 4 vezes por dia. Até os meus cunhados e minha esposa, de certa forma, falar, vocês não cansam de se falar o dia inteiro, mas realmente a gente não cansa. E elas moram lá ou moram lá em João Pessoa. Eu tive uma infância diferente, porque assim, no meu primeiro momento da infância, a minha família, o meu pai, ele era gerente de banco. Então ele foi gerente do Banorte, um banco bem tradicional do Nordeste, que depois virou Banco Excel, Banco Bandeirantes. Foi adquirido até virar um dos bancos comprados ali, adquiridos pelo Unibanco, né? Então, nessa fase da minha vida, bem no início da minha infância, acho que até meus 8 anos, 7, 8 anos, a minha condição de vida era uma condição muito boa. Acima da média, a gente não viajava, não tinha viagens para a Europa, nada do tipo, mas a gente tinha uma condição boa. Não podemos reclamar, éramos 3 filhos, né? E meu pai tinha uma casa, tinha carro, a gente viajava, fazia passeios ali. Mas depois disso, depois do Unibanco, ele acabou ficando desempregado por um período. E aí a minha vida começou a entrar numa outra realidade, no qual muito novo eu comecei a perceber algumas diferenças, né? Algumas coisas que a gente fazia e teve que parar de fazer. E ele ficou ali desempregado por alguns anos. Tentou empreender em alguma coisa, uma coisa ou outra ali. Eu tenho lembranças vagas disso ali. E depois ele terminou o curso, ele se formou em Ciências Contábeis também. E aí começou a atuar como contador. E aí a coisa começou a ficar um pouco mais ok ali. A gente tinha uma vida bem ok, então era bem classe média. E você tinha quantos anos na época que seu pai fez essa transição? Quando essa primeira transição, eu deveria ter ali, acho que uns 10, 11 anos. E eu acho que ele deve ter terminado a faculdade aí mais ou menos quando eu tinha essa idade. Eu me recordo um pouco mais, eu acho que minha irmã do meio também se recorda dessa fase. Eu acho que minha irmã mais nova menos, porque ela era bem mais nova. E aí ele, logo em meados ali de 2001, 2002, meu pai descobriu que tinha um câncer, né? E aí a nossa vida começou a entrar numa outra esfera, que além do elemento financeiro, a gente tinha um elemento de uma situação dessa, de saúde, que meu pai enfrentou durante 7 anos. E nós vivemos várias fases ali na nossa família, porque o câncer ele ia e vinha, né? Então ele é muito diferente dos tratamentos que tem hoje, por incrível que pareça, mas esses anos todos aí já mudou muito, né, a medicina do tratamento. Então ele ficava bom e ficava mal durante algumas sequências ali. Então isso acabou mexendo muito com a nossa estrutura familiar. E eu acho que muito por isso que a gente acabou tendo um laço muito forte ali, eu e minhas irmãs, né? E você acha que você, como filho mais velho, tinha esse senso de responsabilidade de ter que ser um apoio para elas, uma Cara, base? não, assim, nessa fase não. Nessa fase, enquanto meu pai era vivo, não. Porque naquela época, assim, eu apesar de sempre fui uma pessoa muito preocupada, muito uma criança, e até hoje sou uma pessoa que gosta de ter as coisas muito próximas, de alguma forma, um certo nível de controle mesmo, assim, sobre as coisas, algo que eu venho tratando ao longo dos anos em terapia, né, de ser um pouco mais leve nesse sentido. Nessa época, a minha preocupação era jogar futebol, joguei futebol de salão a vida inteira, até a fase adulta, mas sempre gostei de vários esportes, eu surfo, gosto de pegar uma praia, gostava de jogar vôlei, gostava de correr, enfim, eu sempre pratiquei vários esportes, principalmente futebol, mas a minha preocupação basicamente era essa, estar praticando esporte, competindo, era algo que eu gostava muito e, cara, rua. Mas, assim, algumas coisas hoje eu consigo enxergar, naquela época eu não conseguia enxergar, de coisas que eu já ia fazendo naquela época. Então, eu na minha rua, no final da rua, tinha uma família que comprava material de reciclável, né? Garrafa PET e garrafa PET branca e garrafa PET verde. Então, eu já juntava essas garrafas PET da família, de vizinhos, de todo... Eu juntava durante um mês e no final do mês ia lá e vendia essas garrafas PET. Meu pai dava uma mesada de R$30 pra gente. E aí era R$10 por final de semana e a quarto final de semana sempre era
essas garrafas PET, né? Não dava exatamente os 10, mas dava quase R$10. E eu me lembro que eu ia meio que me virando ali, conseguia fazer as coisas com meus amigos, né? Na época, pizza, lanche, essa coisa toda ali na rua, no bairro que eu morei. E hoje eu entendo que isso já era alguma coisa que estava ali dentro de esse lado vendedor, que é realmente o que eu faço hoje, né? E aí, em 2007, o meu pai faleceu, no início do ano, dia 3 de fevereiro de 2007. Eu terminei o terceiro ano do colégio em 2006, né? Então, terminei, fiz vestibular, passei em primeiro lugar para Ciências Contábeis na época, né? E aí, enfim, foi eu lembro que foi já era uma fase bem complicada. O final do meu terceiro ano ali, meu pai já estava bem ruim, estava bem mal, assim, a doença tinha progredido muito. E aí a gente teve uma fase difícil, mas eu acredito que isso realmente foi um fator determinante para várias situações da minha vida. Eu acho que o fato disso ter dado errado abriu portas para que várias outras coisas dessem certo, né? Eu esqueci o futebol totalmente, uma possível ideia de tentar ser um jogador de futebol de salão, coisa do tipo, isso foi embora ali nessa fase. Meu pai faleceu no dia 3, no dia 9 eu comecei a trabalhar no PAC do Unibanco, era uma prestadora de serviço do Unibanco. Na parte de seguros, eu atendia corretores de seguros. E os meus chefes ali, meus dois chefes, um era o meu tio e o sócio dele, o Expedito, eles haviam trabalhado com meu pai no passado. Então, meu pai já tinha falado com eles sobre essa eventual situação que ele poderia vir a faltar e que eles tentassem dar uma força, dar um apoio. E eu comecei a trabalhar ali. E, cara, assim, pensa que eu tinha 17 para 18 anos, eu não tinha nem feito os 18 anos ainda. E na minha cabeça, a única coisa que acho que o que eu pensava naquela época ali era... Bom, eu não quero ser um fudido, né? Eu quero trabalhar e quero conquistar minhas coisas e quero progredir na minha vida, independente do que tiver de ser. Eu não tinha muito um desejo de ser vendedor, eu só queria trabalhar e conquistar algumas coisas. Acho que você não tinha aquele que eu querer ser quando crescer. Né? Não tinha isso. Isso não passou. Isso foi se transformando a partir do momento que eu comecei a trabalhar, né? Mas sabe um negócio que eu vejo, assim, a gente aqui já conversou com bastante gente, eu sempre começo lá do começo para entender as origens e as raízes, né? Então, tem coisas que eu vejo que são muito comuns, assim, por exemplo, você falou de você ir atrás do seu próprio dinheiro, né? Seja vendendo garrafa PET. A gente estava com o Rafael aqui, ele vendia pirulito na escola, sabe? Eu assisti esse capítulo, bem interessante. Você saber se virar, querer, de repente não tão intencional para tentar nada, sim. É muito mais para curtir com os amigos, comprar um lanche no fim de semana, dar um passeio. E essa questão do esporte também, de ter um pouco de competitividade no esporte, de gostar, porque o esporte ele cobra muito, né? Sem dúvida. Se você não se preparar direito, se você não for um bom atleta, se você não tiver até um certo talento, mas também tiver disciplina ali, você não é bem sucedido no esporte ali, né? É isso. E é uma época que a gente é adolescente, não pode ter uma profissão, não sabe nem direito o que quer, e o esporte é um negócio ali que dá um impacto imediato nas direções, né? Dá uma disciplina, né? Nessa fase ali, eu passei por um período ali, talvez 1, 2, 3 anos de um certo... Acho assim, depois que meu pai faleceu, eu sou um pouco prático nas coisas, né? Então, quando meu pai faleceu, a minha primeira preocupação foi em resolver as principais pendências que tem quando uma pessoa vem a faltar, né? Inclusive, assim, quem nunca passou por isso, mas todos nós vamos passar, né? Essa é a única certeza que a gente tem, mas a fase, o pós, o luto ali logo na sequência, tem muita questão burocrática que você acha que não, mas que você tem que resolver. E eu não fazia a menor ideia, mas por mais que eu tivesse muito apoio da minha família, eu estava ali na minha cabeça, eu era o homem da casa, né? Eu tinha que ajudar minha mãe, tinha que ajudar minhas irmãs, e eu vivi isso ali por uns 2, 3 anos. Isso é muito complicado, foi uma fase difícil espiritualmente, mentalmente, porque você precisa entender que você, por mais que você queira, eu não era realmente o homem da casa, eu era um irmão, um filho, que em algum momento eu teria que resolver algumas coisas, mas eu não era exatamente o pai das minhas irmãs, sabe? E pode até ser, você ser, sei lá, você ser o único homem da casa. Sim. E você tá ali com esse papel, mas você também precisa da sua rede de apoio, você também está em desenvolvimento, você precisa tá aprendendo, né?
E eu fui o filho mais novo. Eu vi meu irmão mais velho em alguns determinados momentos com alguns desafios também disso. E ele não estava preparado, né? Sim, Sofreu, sim. de repente, um pouco dessa cobrança, um pouco desse fator É um externo. sofrimento diferente, mas é um sofrimento, né? E sei que assim, cara, eu comecei a meter a cara no trabalho, comecei a trabalhar muito. E aí foi quando eu comecei a despertar algumas coisas para o que hoje eu venho fazendo, né? Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, muito brincalhona, sempre fui aquela pessoa que faz piada com todo mundo, que conversa com todo mundo, apesar de ter um certo nível de timidez, assim, mas eu não sou exatamente o tímido, eu falo, não tenho muito esse tipo de... A minha característica é muito comunicativa. E dentro da empresa, eu ainda era um estagiário ali, enfim, ficava atendendo uma área específica do escritório. Eu comecei a ver essa área comercial, né, de você se relaciona com o corretor de seguros e o corretor vai vender para o cliente. E aí eu comecei a entender a dinâmica que, se você está no comercial e você vende e você tem um relacionamento, as portas se abrem, né? Porque você começa a falar com todo mundo, as pessoas começam a te enxergar. Então, na minha cabeça, se as pessoas estavam me enxergando, eu só estava falando com todo mundo, qualquer lugar que eu quisesse ir, eu ia conseguir ir. Tinha o elemento comissionamento, né? Então, eu posso vender, fazer um negócio legal aqui para quem está comprando e ainda receber um pouco mais por isso. Então, isso começou a me seduzir. E eu sempre... muito nessa característica de ser prático, eu sempre tentei deixar isso muito aberto para os meus primeiros chefes, né? Tanto para o meu tio, para o Adjami, para o Expedito, que foram as pessoas que, sem dúvida nenhuma, foram fundamentais na minha vida profissional e, consequentemente, na minha vida pessoal, porque falaram várias coisas, me deram várias informações, várias dicas, vários puxões de orelha que eu não tinha a figura do pai. Então, o meu tio, ele, de certa forma, fez isso, né? Cumpriu esse papel, não só na parte profissional, mas na parte pessoal também. Então, foram 2 anos e pouco ali que a gente trabalhou juntos, que foram muito gratificantes para mim. E o negócio que você fala, né? Eles tiveram um papel importante na sua vida, até acho que teu pai teve um papel muito importante, mas... nesse momento difícil, eles estavam lá presentes, mas tem um papel muito importante também seu, que é saber ouvir, né? Sim. Que é estar ali disposto a ouvir conselho, disposto a ser mentorado. Porque eu fico vendo, muitas pessoas têm bons mentores do lado, mas não ouvem muito, né? Eles pegam só a informação que querem. Você, adolescente, você se formando adulto ali, estudando ainda, você foi um bom ouvinte? Você sabia receber conselho ou eles tinham que puxar muito a tua orelha para você? Cara, assim, eu se auto-afirmar sobre isso, mas assim, longe de ser nenhum tipo de prepotência. Mas eu me considero, sim, um bom ouvinte até hoje. Eu acho que sou uma pessoa muito bem esponja, para ser sincero. Então eu tento aprender e captar o máximo possível de todas as pessoas, por mais irrelevante que pareça aquela opinião ou aquela opinião. Aquele ponto de vista, né, na verdade, sobre determinado assunto. E eu sempre fui muito assim, né? Então, meu pai tinha essa característica, ele era uma pessoa muito calada, bem diferente do que eu sou, mas ele era uma pessoa que escutava muito. E por mais que eu fale bastante, né, até por uma questão de ser minha profissão, né? Eu sou um vendedor, então eu busco ouvir muito. E nesses primeiros anos ali da minha vida profissional, eu escutei muitas coisas deles dois principalmente, coisas que eu levo até hoje, né? Eu me lembro de uma situação que aconteceu. Numa época, eles contrataram uma gerente comercial para atuar na Praça de Campina Grande, que é a segunda maior cidade da Paraíba, né? E na época eu não tinha roupas para trabalhar, então eu usava a roupa do meu pai. Então eu tenho 1,79 m, meu pai tinha 1,86 m. Obviamente que todas as roupas ficavam bem... Camisa de manga curta, ela virava camisa de 3/4 automaticamente. Mas era o que eu tinha. E eu também nunca me incomodei com isso. Cara, eu ia e eu simplesmente ia. E aí eu peguei o ônibus, a parada de ônibus ficava ali uns 150 metros do escritório. Quando eu desci na parada, tava chovendo pra caramba, e aí eu fui correndo, e aí a camisa que já era grande, ela ficou maior. Cara, ela ficou maior ainda, né? A camisa era no meio do antebraço, ela tava quase que no pulso ali. Mas eu também... Fernando, cara, eu lembro muito que essas coisas nunca me abalaram. Assim, eu nem passava pela minha cabeça que isso estava certo e que estava errado. Eu só queria chegar lá e trabalhar e fazer o que tinha que fazer e buscar aprender, ouvir. E eu cheguei, eu trabalhava atrás de entrava no espaço do escritório e tinha uma parede, eu ia para trás dessa parede.
E aí liguei meu computador, comecei a trabalhar, falei com o pessoal ali. E aí eles me chamaram para apresentar a gerente comercial. Chamava-se Rose. Muitos anos que eu não a vejo, né? E aí eu entro na sala lá pô, ela é elegante pra caramba, bonita, toda maquiada, executiva, gerente comercial, né? E aí quando eu olhei pra ela, aí me bateu putz, ó, eu tô aqui parecendo um pano de chão, porque todo molhado ainda. E ela, pô, não lembro se ela era alta, mas na minha memória ela cresceu. Ela era alta, assim, não sei se ela realmente era muito mais alta do que eu. Só que aí eles me apresentaram, falei com ela e ela vai cuidar lá da parte comercial de Campina Grande, falaram alguma coisa assim. E eu saí, voltei lá pro meu espaço lá. E aí, cara, eu tenho certeza que o meu corpo falou que eu estava realmente constrangido ali. Que eu me lembro que naquele dia, ou um dia depois, alguma coisa assim, o expedito me chamou numa sala e falou assim, PH, eles me chamavam de PH, né? Muita gente ainda me chama de PH. PH, quem ligou aqui para o escritório para falar que está sendo muito bem atendido foi Marcílio. E Marcílio, até hoje, eu acho que se não é o maior, é um dos maiores corretores lá da Paraíba, né? De vez em quando eu cruzo com ele no aeroporto aí, a gente se fala, enfim... Marcílio e tal, e tava sendo muito bem atendido e eu fui procurar saber, era você que estava atendendo. E, cara, eu só falava pelo telefone. O cara ligava, normalmente eu cuidava da parte de sinistro, né? Então, provavelmente o cara só me ligava para cobrar. Eu nem me recordo de estar falando com o cara disso. Cara, eu realmente não me recordo. Era muitas ligações. Tava fazendo o teu papel ali da melhor forma possível. Pra quem tá assistindo e talvez não esqueça disso, mas existia a fase que não tinha WhatsApp, né? Então, quando não tinha WhatsApp, eram 50 ligações toda manhã ali que eu recebia. E aí ele falou, o Marcílio falou muito bem de você, tal. Ele falou assim, nunca esqueça, independente de quantas paredes estiver na sua frente, onde você estiver, tem alguém lhe observando. E eu nunca esqueci disso. Cara, até hoje, eu realmente acho que essa daqui pode ser a nossa última conversa, ou essa conversa pode abrir várias outras coisas. Então eu trato isso aqui como realmente o negócio mais importante no momento, assim, em tudo na minha vida. Eu sou muito intenso nisso. Desde que ele me falou isso, eu fiquei muito reflexivo sobre isso, né? E aí nesse mesmo dia, que eu não me recordo se foi no outro, mas assim, nesse mesmo dia, o meu tio, quando eu só trabalhava de manhã, de tarde, e quem trabalhava na mesma posição que eu à tarde era o filho do expedito, inclusive, né? E aí à tarde vinha outra pessoa e na hora do almoço eu voltava para casa e meu tio falou, vamos ali que a gente vai almoçar. De vez em quando ele sabia que aí ele me levava para almoçar de vez por outra, porque, querendo ou não, precisava do almoço também, a gente não tinha, não passava fome, mas não tinha uma refeição, um banquete em casa, né? E aí meu tio me levou na Riachuelo. E, coincidentemente ou não, eu fiz um cartão da Riachuelo, né? Hoje eu trabalho com isso, a gente vai falar sobre isso, mas eu fiz um cartão da Riachuelo. E ele comprou lá 3 camisas de botão, uma calça preta, um cinto e um sapato. E uma meia lá. E aí ele falou, aqui é o esquema seguinte, você joga as 3 aqui, você vai um dia outro, e aí você lava e a calça é a mesma. Como você só vai de manhã, dá pra segurar a onda ali. A calça preta, só que João Pessoa 30 graus na sombra, né? Então, imagina como é que minhas pernas ficavam. Mas a gente ia levando. Com sauna inclusa, né? E aí ele pagou, ele fez o cartão pra mim, mas ele pagou a fatura dessas compras, né? E eu usei essa roupa por uns 2 anos, assim, até realmente eu poder ir lá e dar uma renovada. E depois desse dia, isso me marcou muito ali na época com eles, né? Na minha trajetória. E aí eu passei a ter mais cuidado em tudo que eu estava fazendo no âmbito profissional, porque realmente eu acredito nisso, né, que sempre está sendo observado por todos. E eu levei isso também para minha vida pessoal, né? Então eu sempre tento realmente ser bem presente nisso aí, sabe? Eu falo, acho que assim, você tem duas mensagens muito bacanas no que você falou, né? Que eu gosto delas, eu sempre que eu posso, eu compartilho. Acho que a primeira é isso, faz sempre da melhor forma que você puder, igual você falou que você estava atendendo o Marcílio. Com certeza, você estava fazendo um bom trabalho, atendendo da melhor forma, independente se era um melhor vendedor ou era um melhor distribuidor, enfim. Você queria atender e fazer seu trabalho ali, isso gera diretamente e indiretamente Sim. consequências positivas para você. E uma outra coisa, cara, que é bacana é quando você com certeza viu a Rose, né, que era aquela aura lá, assim, de Sim. bem vestida, organizada e tudo mais. Isso, com certeza,
foi para você um indicador de caminho. Puta, eu quero seguir uma trilha para até ali, né? Sim. Eu falo, eu trabalho com aconselhamento, às vezes, bato papo com gente que está até em carreira, e eu falo muito isso. O cara fala, pô, tá ruim aqui, eu tô há muito tempo sem isso, sem aquilo. Eu falo, cara, mas para onde você quer ir? Eu queria um cargo, uma oportunidade de liderança, ou de chefe técnico, de especialista. Eu sou da área técnica, então às vezes eu falo muito com gente técnica. E eu conversei outro dia com um cara e ele falou, mas eu queria ser o líder técnico, cara, de uma indústria farmacêutica. Ele trabalha em Nova York, eu estava batendo um papo com ele, de uma indústria farmacêutica em Nova York, e ele queria ser o líder técnico, e ele falou que ele tinha todas as competências. E aí, assim, conversando, eu estava em Nova York, eu tinha corrido a maratona, fui buscar ele, quando eu saí, eu falei para ele, cara, me mostra a tua foto do teu chefe, como é que ele está vestido. Assim, cara, uma indústria farmacêutica extremamente formal. Ele estava vestido com sapato, uma blusa social, nada demais. Eu falei, olha como é que você está vestido. Ele estava com a camisa de nerd, assim, tênis desamarrado, sabe, meio largado. Às vezes é um detalhe, né? Eu virei para ele, falei, cara, você está onde você está e você está bem, você está feliz e tudo mais. Mas assim, para você chegar naquele cara lá que é se relacionar, imagina, com pesquisador, se relacionar com instituições de ensino e tudo mais, você vai ter que mudar. Será que é isso que você quer mesmo? Será que você quer? Então, se adequa. Sim. Porque você tem qualificação técnica, você já é bom no que você faz e tudo mais, acho que falta só você passar a mensagem certa para ter oportunidade. Sim. E aí ele falou, tá legal, não tinha percebido isso. E aí ele começou, pelo menos nas reuniões que ele tem com o board, assim, ele já dá uma mudada e faz, e se adequar, aí você vê. Então, essas duas mensagens de um é olhar, cara, onde você quer ir e onde você quer chegar e se adequa para aquilo. E a outra é, faz o melhor que você pode sempre, independente da situação que você tem ou não. Sim. Essa história, né, de você fazer o que é melhor que você consegue fazer melhor, a gente possa até fazer um gancho com a questão do esporte, né? Você falou que é ultramaratonista, né? Eu gosto de fazer algumas corridas, faz um tempo que eu não estou correndo, porque comecei a fazer jiu-jitsu, então realmente... o tempo, a característica do esporte é bem diferente. Eu tenho gostado muito do jiu-jitsu, mas quando eu corria, quando eu ia fazer lá minhas meia maratona, que eu queria treinar, eu tinha que me adaptar à minha realidade. Então, hoje eu sou pai, vou até mencionar isso, né? Sou pai, meu filho acordava de madrugada, eu não tinha uma noite de sono de qualidade, minha esposa sai de casa muito cedo, eu tinha duas opções. Ou eu corria na madrugada ali, meio que bem antes. O sol não nasce em São Paulo, né? Na verdade, você termina o dia, o sol não saiu. Mas ou bem no início do dia, ou não. Mas assim, é fazer o melhor que você pode com o que você tem. E ser perfeito no que você consegue controlar. O que você não consegue controlar, você não consegue controlar. Exato. Mas já ser tá perfeito. Resolvido, né? Exato. Então, ali depois desse período ali, voltando na empresa, né? A empresa o Itaú comprou o Unibanco e aí a empresa se desfez, né? A gente a estrutura que eu trabalhava lá foi adquirida por uma outra empresa chamada Garantia Seguros, é uma plataforma de atendimento, de representação de várias seguradoras. E ali eu já fazia um pouco da parte comercial, mas quando a gente foi adquirido eu realmente virei ali um executivo comercial, né? Na época eu não lembro como é que a gente chamava, mas eu acho que era comercial só, eu atendia corretores. E foi quando a minha carreira começou a ter esse direcionamento um pouco mais para varejo, porque a gente começou, na época, a trabalhar com seguros massificados, que são seguros que são vendidos por varejistas ali, né, no cartão. Acho que a gente vê aí prestamista, perda e roubo e tal. E eu comecei a trabalhar nisso, e eu comecei a visitar vários varejistas ali na região Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, né? Varejistas de loja física, de tecidos e tal, e também concessionárias, né? Porque também existe esse tipo de produto em concessionárias. E aí eu comecei a ver esse mundo e comecei também gostando, comecei a interagir com muitos executivos comerciais que iam para João Pessoa, e diretores de companhia e tal. E foi quando me bateu a primeira coisa de, cara, eu quero sair de João Pessoa. Eu preciso ir para São Paulo. E você já tinha se formado? Já tinha me formado, bom ponto. Na verdade, eu me formei em 2013, né? Eu sou formado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal da Paraíba. Eu nunca executei, eu nunca trabalhei, nunca fui contador de fato. Eu fiz o curso muito porque quando meu pai era vivo, eu auxiliava meu pai no escritório ali, né? Então eu ajudava com documentação, jogava algumas coisas no sistema ali,
nas plataformas, lançava nota, enfim. Eu comecei a entender um pouco da dinâmica e aí aquela coisa no meu que o tradicional, o natural, eu vou fazer ciências contábeis porque vou trabalhar com meu pai aqui. Provavelmente, se meu pai não tivesse falecido, eu estaria trabalhando com meu pai lá no escritório dele e tudo. Formei em ciências contábeis na UFPB. Foi uma experiência incrível no sentido de, não pelo curso, o curso por si só é um bom curso, é um curso bem abrangente, eu utilizo várias coisas que eu aprendi no curso, eu utilizo no dia a dia, mas muito na parte conceitual, né? Mas a experiência de estudar à noite, trabalhar o dia inteiro, ir para a universidade, estudar à noite, conseguir fazer as cadeiras, eu já tinha começado a viajar nessa época, então a cada um mês ali, 45 dias, pelo menos uma semaninha, eu fazia algum tipo de viagem e aí perdia 2, 3 dias de aula. Não tinha aula online, né? Cara, não tinha aula online, né? Ali era, cara, era raça mesmo, na coragem ali, não tinha grana também. Então, meio que sobrevivia com um pastelzinho e ia levando. E o Hipercard, para quem é lá do Nordeste sabe, era o meu salvador. Então, metia no cartão, rezava para passar. E ia tentando, porque não tinha muita grana. A empresa não era uma empresa pequena, não pagava muito bem, e faz parte, era normal, não tinha como pagar mais também. Não pagava bem, mas ensinava, né? Que te deu a oportunidade de aprender. Muito. E eu comecei a estudar, cara, ia pra aula lá, fazia... eu entrei em 2007, né? Eu entrei na primeira faculdade no campus de Mamanguape, é uma cidade lá próxima à Paraíba. Eu refiz o vestibular em 2007 e comecei no campus de João Pessoa, porque eu não tinha como ir para Mamanguape de ônibus, porque eu não tinha dinheiro para ir de ônibus, né? Então eu refiz o vestibular, passei de novo, comecei em João Pessoa, comecei em 2007, fui até 2013, porque teve um ano de greve. Na época, acho que uns 6, 7 meses de greve, e aí um período se estendeu para o outro ano. Então foi uma experiência muito boa. Logo que eu terminei o curso, eu comecei a pensar em fazer já um MBA. Eu acabei só fazendo um MBA um pouco mais na frente, porque naquele momento da minha vida eu tinha que trabalhar e eu estava muito focado no meu trabalho. E foi quando veio a garantia ali, né? A Garantia Seguros. Legal. E qual foi a importância que a faculdade teve na tua carreira, assim? Cara, sem dúvida, isso é até um ponto legal, né? Que eu tenho visto muita gente falar aí na internet, mas eu também vejo muita gente defender assim que universidade não é necessário, mas que para mim o conhecimento acadêmico ele transcende a prova, transcende a cadeira de economia, transcende a cadeira de administração, a cadeira de sociologia. Ele vai muito além pelo menos para mim representou, né, muito a determinação, a persistência, a força que eu precisava fazer para chegar em casa 10 da noite, depois de ter trabalhado o dia inteiro, depois de ter assistido a aula de 7 às 9, 10 horas, ir lá na cozinha, fazer uma comida, voltar pro quarto e estudar, porque eu tinha que estudar porque ia ter prova daqui a 2, 3 dias e nesse intervalo de 2, 3 dias eu não ia ter tempo de estudar. Então eu tinha que estudar, tinha que fazer, tinha que passar. Eu perdi pouquíssimas cadeiras. Eu acho que se eu perdi 2 ou 3 cadeiras no curso foi muito. Consegui passar em todas as cadeiras ali. Cogitei dar passos maiores dentro do curso. Mas que bom que eu não dei, porque eu acho que eu não seria tão realizado como eu sou hoje. Porque, de fato, o que eu faço hoje, eu jamais iria da contabilidade encontrar, né? E eu acho que você falou pontos bons, né? Eu acho que estudar a universidade, ele não é só o conhecimento que você absorve ali, né? Eu acho que você ter essa resiliência, essa disciplina de passar 4, 5 anos ali estudando, se relacionando, fazendo network, assumir responsabilidade de fazer prova, de ser cobrado por isso, de pagar. Eu acho que isso desenvolve uma musculatura para quando você pega um trabalho chato, um trabalho difícil, um trabalho longo e que te dá mais uma carcaça para você suportar isso, né? Além de que nos papos que eu bati aqui com outras pessoas, a maioria fez faculdade, a maioria foi bem-sucedida, a maioria fez muito network. Conheceu na faculdade sócios, conheceu na faculdade profissões que não ligadas à área, enfim, eu acho que é muito rico. Assim. Sem dúvida. Acho que se a gente olhar só, eu aprendi alguma coisa, cara, de repente, diretamente assim, do tema, não. Sim. Ou não tanto quanto 4 anos você estudando a mesma coisa, 5 anos, mas eu acho que com certeza você criou musculatura, com certeza você criou dentro de você assim, virtudes ali para seguir em tarefas chatas e desafiadoras.
Sim, né? Naquela época, nós somos contemporâneos nisso, né? Nós não tínhamos internet como a gente tem hoje, né? Então, cara, é biblioteca, pega lá 15 livros, bota no braço. Na época eu andava de moto, botava no braço aqui, pegava na moto, levava os livros para casa, porque eu ia ter que estudar, ia ter que escrever meu TCC, escrevi o TCC na hora do almoço, ia fazendo ali, porque essa situação adversa que realmente ia te transformando mais cascudo, mais resiliente, né? Então eu realmente sou totalmente defensor da universidade, da graduação, do processo de graduação. Eu acho que tem muito a evoluir, como sempre, como tudo, né? Mas tem evoluído, né? As graduações, tem muita graduação mais técnica hoje em dia que é muito interessante também. Então, Formado em Ciências Contábeis, o FPB. Legal, cara. Que bom que você conseguiu, de alguma forma, entender que era importante e até hoje sabe disso, porque às vezes a gente esquece e não é bom. Mas vamos lá, aí do Garantia você... Na Garantia comecei a tocar bem essa parte comercial, e aí eu me recordo de uma oportunidade que surgiu na Neus, que era a processadora lá em João Pessoa, que é onde realmente minha vida mudou completamente. Eu participei da entrevista para gerente de contas, e eu, na verdade, na hora da entrevista, no dia da entrevista, eu descobri que tinha vaga de gerente de contas e gerente comercial. E como eu tinha me inscrito para gerente de contas, na hora que a Gabi, né, na época ela era gerente de RH lá, ela me perguntou, eu mantive, eu me inscrevi para gerente de contas, mas eu descobri agora que tem gerente comercial, então eu também tenho interesse em gerente comercial, se dá para fazer alguma validação dupla aqui, né? E aí fiz a entrevista, entrei na empresa, entrei em janeiro de 2012, e realmente foi um mundo completamente novo, né? Porque eu entrei numa empresa de tecnologia, cara, era uma empresa, eu trabalhava numa empresa que tinham 7, 8 pessoas, eu passei para uma empresa que tinham 30 e poucas pessoas, então mais que triplicou a quantidade de pessoas que eu via no dia a dia, já tinha uma estrutura organizacional mínima, né? Então o Edre, que hoje é meu sócio, na época ele era o dono da empresa, né, junto com o Daniel, que é o irmão dele, também é meu sócio hoje. E aí eles tinham gerentes abaixo desse gerente. Eu comecei a ter essa visão organizacional, comecei a lidar com muita gente fora do eixo ali de João Pessoa. E quando eu estava no emprego anterior, isso começou a me seduzir a história de eu vi o executivo chegando em João Pessoa, eu comecei a escutar muito o termo ponte aérea, eu estou na ponte aérea, e isso começou de alguma forma a me... Eu lembro que, esse negócio é legal. Quer dizer, então que você viaja, vai vender para um cara lá no Mato Grosso, e aí, pega o avião, para em São Paulo, e aí eu me lembro do dia, a primeira vez que eu vim em São Paulo a trabalho, eu tinha vindo uma outra vez por conta do futsal para jogar, mas foi passagem. Eu me recordo da primeira vez que eu vim em São Paulo, em 2012. Me recordo até hoje de uma foto que eu tenho, um selfie que eu tirei assim de um celular que não era um smartphone, mas eu tirei um selfie na frente de um Starbucks, né? E aí, o Starbucks, agora a gente vê Starbucks aí em todo buraco, você não quer mais ouvir falar de Starbucks, mas tá lá, essa foto, me recordo disso. E aí eu botei na cabeça que eu queria morar em São Paulo. Você visualizou ali. Visualizei, sem saber que isso tudo ia acontecer. E aí na Neus a gente começou a trabalhar, comecei com gerente de contas, mas eu comecei a buscar comercial, né? Então buscava vendas, fazia vendas na carteira, buscava novos negócios. O Edre sempre deu muito assim, liberdade, você ia lá, fazia... e aí comecei a ver o mundo corporativo de outras formas, né? Comecei a entender que existiam relações que nem sempre são tão românticas assim no mundo corporativo. Comecei a entender ali na Neus. Em 2000 e cara, eu fiquei de 2012, 12, 13, 14, 3 anos, né? Em 2015, janeiro de 2015, a empresa foi adquirida pela Conductor. Então foram 3 anos ali de franco crescimento dessa companhia, né? Da Neus. A empresa, eu acho que quando eu entrei tinha 30, não sei se tinha 40 pessoas, eu acho que quando foi vendida tinham 80 pessoas, mas nós já atendíamos grandes operações no Brasil. E você já estava ganhando grana? Como é que Cara, tava? o que acontece, né? Isso é uma história legal. Quando eu entrei na Neus, eu fui ganhando menos do que eu ganhava antes. Mas o que acontecia? Eu meio que vi que cheguei num teto lá, né? Onde eu tava. E muito nessa conversa com o meu tio, que também era meu chefe ainda nessa época, ele meio que deixava claro, cara, a gente vai precisar mudar muito para conseguir te pagar mais. E realmente, assim, ele sempre foi muito transparente, porque além de chefe, ele era tio também. Ele é uma pessoa muito aberta nesse sentido.
A Garantia tem um negócio muito legal que até hoje eles têm, que é um programa de partnership muito interessante para o colaborador, né? Então, o cara vira sócio do negócio depois de alguns critérios ali que você atendia. Então, mesmo que isso acontecesse, eu não ia ter uma relevância financeira. Então, por isso que eu busquei. Quando eu entrei na Neus, eu entrei ganhando menos, mas havia uma promessa de comissão lá na frente. E eu nem precisei esperar muito lá na frente. Eu acho que com 2 meses eu já fiz algumas vendas, recebi minha comissão. Me lembro que eu liguei para minha esposa na hora e falei, recebi R$700 de comissão. Você casou quando? Minha namorada, né? Eu casei em 2018, mas ela já era minha namorada. E eu falei, eu recebi R$700 de comissão e agora eu vou pagar o emplacamento do carro. Porque o que é que eu fazia, né, nessa época? Além de trabalhar, eu fazia várias outras paradas por fora. Várias. Eu fazia cerimonial, eu passei 5 anos da vida sendo cerimonial. Sabe quando você chega na formatura, no casamento, o cara chega lá e sua mesa tá ali, você quer tal coisa? Tipo, eu fiquei 5 anos fazendo isso de sexta a domingo com certeza, e às vezes na quinta. Além de cerimonialista, eu dizia que eu era separador de brigas, né? Porque como eu era o único homem da equipe, toda hora na cachaça dava uma briga no final e eu tava ali, eu tinha que minimamente separar. Foi por isso que você fez jiu-jitsu. Vai saber que tenha sido isso. Eu separava. Mas assim, eu fazia isso, levantava uma grana com isso. Eu vendia seguros, então eu não era corretor de seguros, eu atendia corretores. Mas eu vendia seguros por uma corretora de um cara que também era amigo do meu pai, conhecia meu pai, então o cara fez esse acordo comigo, ele me pagava lá. Odilon também, faz muitos anos que eu não encontro, mas se um dia ele assistir isso, eu tenho uma gratidão imensa por ele, porque foram, cara, acho que aí uns 4, 5 anos também desse negócio, vendendo seguros. Então eu levantava grana, eu paguei meu MBA com a comissão de seguros. Então eu comecei a fazer tanto seguro que chegou uma época que recebia ali uns 400, 500 reais por mês de comissão em média, e essa grana basicamente era a mensalidade do meu MBA lá. O meu MBA tinha um programa do governo que uma parte o programa pagava e outra parte eu pagava. Então eu trabalhava, tinha essa questão dos seguros, tinha essa questão do cerimonial. E quando eu fui para a Neus, eu fiquei um pouco preso em relação a estar durante o dia, porque assim, eu trabalhava comercial, então eu visitava corretor. Passava o dia rodando na cidade. E nesse roda lá, roda cá, eu parava num café, num lugar, te conhecia, entrava no assunto de seguros e acabava conseguindo vender um seguro. Então, entre atender corretores e vender seguros, eu tinha essa liberdade. Na Neus eu perdi um pouco isso. Porém, eu visualizei ali um segmento novo, uma condição de comissionamento e essa história de realmente ir para uma empresa maior. E acaba que toda essa habilidade que você teve ali nos seus jobs por fora te deram recursos e ferramentas para você explorar na Neus, né? Cara, trabalhar em festa, né? Trabalhar com bebum do jeito que você falou. Sim. Atender um público exigente ali numa hora, eu quero essa mesa, quero aquela. Sim. Trabalhar com seguro venda fria, né? Porta a porta ali. Você não conhece o cara, você tem que vender. E criar confiança muito rápido, né? Para o cara confiar um seguro. E aí, assim, na Neus, quando essa comissão começou a entrar ali, aí realmente eu comecei a ganhar um pouco mais de grana. Mas, sim, um pouco mais de grana, R$2.000, R$2.000 e pouco. Mas para mim era muita grana. Era algo que a minha mãe não ganhava. Então eu comecei a ajudar em casa mais do que eu já ajudava. Eu sempre pagava conta de energia, uma coisa ou outra. E agora eu tinha um pouco mais de condição ali com essa nova conjuntura. E a família? As irmãs, a mãe? Cara, minhas irmãs, o que acontecia? A minha irmã do meio, ela é muito parecida comigo nesse aspecto de ser muito vendedora, né? Hoje ela é dentista, mãe do Otto, meu sobrinho, e tá grávida agora. Acho que se o episódio for sair aqui daqui a um mês, mais ou menos, que a gente conversou, pode ser que minha sobrinha Luna já tenha vindo, ela tá grávida, ela é dentista. Muita saúde. Amém. E ela sempre foi assim, cara, vendia consignado, empréstimo consignado, trabalhou na Unicred muito tempo, vendia consórcio, então ela sempre foi. E depois que ela fez essa mudança de carreira para ser dentista, se formou e hoje é dentista. A minha irmã mais nova, ela demorou muito para pegar no tranco. A gente brinca que ela é tão tranquila que ela demorou para pegar no tranco, mas teve muito o elemento do meu pai ali que segurou ela por uns 2, 3 anos da vida, que ela ficou meio... Cara, ela ficou depressiva, só que naquela época a gente não entendia isso, né? Não tinha tanta informação como a gente tem hoje. Só que aí ela conseguiu, hoje ela é mestre em fonoaudiologia, faz doutorado. Cara, ela cuida de crianças com introdução alimentar.
Tá super bem, tá casada. Também tem meu sobrinho, meu afilhado, Arthur. E aí, como eu comentei no início, né? Eu e minhas irmãs, a gente tem muito essa história de ficar fazendo tudo junto. Então, a gente casou tudo junto, né? Casou em setembro, outubro e fevereiro. Tivemos filhos todos na mesma época, né? Então, eu sou casado, pai do João Pedro. E daqui a... Quando esse episódio vai sair, eu já vou ter falado, né? Minha esposa tá grávida. Parabéns. Tá hoje na sexta semana, então a gente não falou a ninguém ainda. Uma honra você contar isso aqui. Que vem pois você vai ser em primeira mão mesmo. A gente não sabe o sexo ainda, mas... enfim, eu e minhas irmãs, nós sempre fizemos tudo muito próximo. E os filhos também foram algo que a gente acabou decidindo. Vamos tentar agora. A gente tentou e é bem... Meu filho tem 3 anos e 3 meses. O Arthur, que é o da minha irmã mais nova, tem 1 ano... Não, tem 2 anos. 2 anos e 6 meses, talvez. E o Otto tem... O Otto vai fazer 2 anos agora em maio. Então, casa da avó deve ser uma bagunça. Cara, é uma loucura, é uma maravilha, mas é uma delícia, assim, né? Então, assim, a gente sempre foi... Os 3, cada um da sua maneira, sempre foi se virando, sempre foi se ajudando. A gente nunca teve muito tempo para ficar se lamentando por não ter isso, não ter aquilo. Cara, é sempre... Eu acho que isso é um ponto, assim, se é de aprendizado, cara, só vai. Só vai, não para, vai fazendo. Não fecha a porta, cria boas relações, não fecha a porta com ninguém e vai fazendo que as coisas naturalmente vão acontecendo, as oportunidades vão surgindo. Então, eu acho que isso... Você está falando de coisas assim, muito básicas no sentido mas são muito... que todo mundo deveria fazer e não faz, sabe? Assim, ouvir o mercado, se aconselhar, fazer coisa boa, tentar crescer, se arriscar, sabe? Às vezes a gente fica pegando nas negatividades e no desafio que você teve Sim. também na tua vida, na tua trajetória, pelo que você contou, não foi fácil. Também não foi extremamente difícil, mas você se preocupou muito mais em desenvolver e fazer. E é isso, assim, né? Vai deixando semente boa, vai. Por mais que às vezes uma semente não nasça agora, pode ser que no futuro nasça, você colhe algum fruto disso, né? Sim. Vai se relacionando, vai colando, vai criando sua rede de apoio. Você falou que sua irmã teve dificuldade no começo, com certeza, e você falou já porque elas são sua rede de apoio também. São Paulo, quando você veio, deve ter sido... com certeza. Deve ter sido... você falar com elas devem ter te dado isso, então... Com certeza. Muito disso que eu vejo aqui, eu acho que, você que está ouvindo a gente, está passando por uma momento de dificuldade, se tá difícil agora, não quer dizer que vai estar difícil amanhã, você vai passar por isso, faz o que você pode melhor hoje, cara. Assim, eu sempre falo para as pessoas, dá o melhor atendimento, pensa no melhor, tenha mentalidade positiva, faça um esporte, sei lá, tenta transformar, tenta sair desse lugar que você está para um outro, mas fazendo o melhor. Sim, sim. Bom, e aí, Neus, aí Conducto, né? Em 2015 a gente chegou na Conducto, uma empresa completamente diferente do que a gente trabalhava, né? A Conducto, ela sempre teve a característica de ser muito fazedora, né? Assim, muito executora, assim, executava muito, fazia muito, cara, e só ia. Só era realmente um rolo compressor. A Neus comprou a Conducto? Não, a Conducto comprou a Neus. Nós fomos adquiridos. Isso. Vocês foram adquiridos. Mas tinha quantos funcionários na Neus? Cara, eu acho que a Neus deveria ter ali uns 70, 80. E a Conducto tinha uns 400, 400 e pouco. Estranhou muito a cultura? Muito, né? Cara, muito porque, assim, veja só, a gente... quando nós fomos adquiridos, a gente começou a assumir... As pessoas da Neus começaram a assumir vários projetos estratégicos dentro da Conducto, que tinha um grande time, diga-se de passagem. Cara, tinham profissionais muito bons, inclusive que alguns ainda estão lá e outros eu tenho contato até hoje, a gente tem relações até hoje. Mas mesmo que não houvesse declarado, e realmente nunca houve nada de nenhum tipo de preconceito, mas querendo ou não, é uma cultura muito diferente, né? Então, você sai de uma empresa que era quase que um grupo de amigos, a gente jogava ping-pong na Neus, tênis de mesa, depois do expediente ali, o Edrey com o cara na lista do suporte lá. Então não tinha muito essa... Por mais que houvesse essa hierarquia, e não era óbvio um conto de fadas, mas havia uma certa proximidade, você sabia, conhecia, a cidade de João Pessoa é uma cidade pequena. Vocês usavam o benefício da empresa média, pequena ali, né? Exato. E a Conducto era uma empresa maior, já tinha bem mais departamentos, mas era uma empresa muito enérgica, né? E a Neus é uma empresa muito processual. A Neus é uma empresa de muito processo. Até hoje a RPE assim, é uma empresa muito processo, de passos muito pensados.
por mais que cresça muito rápido, os crescimentos são muito exponenciais ano a ano, principalmente frente ao mercado, mas é uma empresa muito processual. Inclusive, a gente trouxe esse DNA para a RPE, você vai entender nesse shift que houve, né? Boa. E a Conducto não era exatamente assim. Então, houve sim um choque de cultura, um choque de entendimento sobre como fazer as coisas ali, mas cada um reage de uma forma e cada um entendia a oportunidade da forma que deveria. Eu busquei achar ali a minha forma, e a minha forma sempre foi tentar estar próximo das lideranças e absorver. Ouvir. Eu comecei a ter muito contato com o Antônio, né, que até hoje é o presidente da DOC. Ele atendia, eu virei gerente de conta da Calcar, da Estúdio Z, um varejista de calçados. Inclusive, há alguns dias atrás eu gravei um podcast também com o Alberto Con, que hoje é o CEO da Estúdio Z. E eu fiquei 1 ano ali atendendo a Calcard, e o Antônio atendia comercialmente a Calcard. Então, minha interação com ele era o dia inteiro, e, cara, era um completo oposto do que eu tinha no meu dia a dia, que era basicamente faz assim, fala que não tinha muito processo, organização na parte burocrática da coisa, era entrega. Mas eu fui me adaptando, óbvio que sofri, não foi simples assim, né? A gente sofria com aquilo. Naquela oportunidade de 2015, começou o projeto do Nubank na Conducto, teve uma migração da Pernambucanas. Então, cara, era fogo cruzado dentro da empresa, e entrou ali algum grupinho de paraibanos, eu estava nesse grupinho, que tinha uma mentalidade muito limitada àquela forma de trabalhar que a gente tinha. E qualquer processo de M&A, né, eu passei por vários, né? Eu passei do Itaú para o Unibanco, eu passei na Garantia, depois na Neus para a Conducto virou DOC, RPE, como RPE a gente comprou outras empresas, eu vou falar daqui a pouco. Então, passei por vários movimentos de M&A. E é um movimento difícil, mas é uma baita oportunidade para qualquer pessoa, qualquer profissional. E eu acho que eu surfei bem essa oportunidade. Eu criei Não, você fala, a gente ignora muito, né? Assim, a gente vê só o que está na superfície ali, né, desse M&A, né? Que assim, é uma empresa adquirindo a outra ou se juntando com a outra, né? Sim. Mas no fim do dia é desafiador, porque Sim. aquilo que você falou, né? São 2 empresas, culturas diferentes, propósitos uma cultura diferentes. se opondo à outra, né? Não tem como E provavelmente as 2 dão certo com culturas diferentes. É difícil a cultura ter um match perfeito ali. Sim. E adaptar e colocar essa turma. Eu vendi a JoyPay, eu, Daniel e David, vendemos a JoyPay para o eBanks em 2019. Sim. Uma empresa de 60, 70 pessoas indo para uma empresa de mais de 1.000, 15 países. Completamente diferente. A gente não tinha departamento. A gente era muito ágil. O eBanks era ágil, mas tinha departamento, respeitava o processo. Sim. Era sério. No começo a gente teve que entender isso. Sim. A gente teve que respeitar. E aquilo que você falou, foi oportunidade para aprender. Sim. No começo você acha que é pessoal, mas não é. Respeito, cara, o processo e tudo mais. Como é que foi? Conta pra gente. Cara, eu me lembro que de várias situações, mas assim, o que me pegou muito na época era a velocidade como a Conducto fazia as coisas, né? Executava os projetos, as mudanças, a mudança de rota, direcionamento, né? Então, vai ter que ir por aqui. Com 2 meses tem que ir por aqui. Tem que ir por aqui. Então, eu comecei a ter que me adaptar a isso. Mas eu nunca perdi, e eu sempre faço questão até hoje de nunca perder o meu lado porta para fora, né? Eu divido meu mundo do dia a dia ali profissional em porta para dentro e porta para fora. Como eu atendo muito cliente, né? Então sou comercial, estou no dia a dia, da porta para fora eu nunca quis perder minhas identidades, o meu jeito, a forma de pensar. Na verdade, eu sempre busquei evoluir a forma como eu atuava da porta para fora. Tanto a nível de know-how, de conhecimento, de estudo, tentar entender e aprofundar o máximo possível dessa indústria de pagamentos, né? Que eu vou explicar também aí onde é que a gente atua, como a nível de relacionamento, né? Criar o famigerado network, né? Ter esse network muito, muito forte, porque eu sabia, desde lá de trás, que no final das contas era isso que ia manter minha carreira seguindo os passos à frente. Da porta para dentro, minha missão era se adaptar, entender, e comecei a entender ali em 2020, metade de 2020, quando começou a pandemia, ali a Conducto, ela se uniu com a DOC, né, que era a outra empresa, a IP, né, a instituição de pagamento que a Conducto tinha aberto ali, que o Antônio tinha aberto, muito para atender o mercado de Bank as a Service. A DOC surgiu no mercado,
teve a participação do Fred e de vários outros executivos que construíram desbravaram esse universo de Banking as a Service, né, que estava começando ali, 18, 19. Eu me lembro, cara, de uma Febraban Tech, acho que para quem está assistindo é o evento o maior evento de mercado bancário brasileiro, né? Na verdade se chamava CIAB antes. E eu me lembro de 2018, a gente chegando no stand da Conducta na CIAB, e eu e Glauco, que hoje é meu sócio, um dos meus melhores amigos aí, ele era meu chefe na época, né? E a gente chegou lá e o Antônio chamou os dois e falou assim, ó, agora nós vendemos Banking as a Service. E eu lembro de uma bezinha bistrô, assim, a gente de terno e gravata, e ele inclusive, você trabalha no Bradesco, por que tá com essa gravata? E eu, não sabia se folgava a gravata, mas tava ali, né? E aí ele falou assim, o Banking as a Service basicamente a gente tem uma plataforma onde qualquer pessoa pode chegar e comprar DOC, TED, serviços bancários, não existia Pix. Eu realmente confesso que eu nem lembro o que é que existia, mas não existia Pix. Eu lembro que tinha DOC, TED, pagamento de conta e outros serviços. É um framework, um stack de tecnologia, a gente revende isso para qualquer empresa que quer colocar isso na sua oferta, no seu ecossistema. Hoje o que a gente chama de Embedded Finance, né? E foi essa apresentação, foi esse o treinamento. Essa conversa deve ter durado 20, 30 minutos. Certamente o Antônio não lembra, mas eu e Glauco com certeza a gente lembra. E a gente ficou em pezinho lá no stand, cara, e todo mundo vinha. Eu lembro que eu falei com o Ebanks nesse evento e eu não fazia ideia do que era Ebanks. Inclusive, eu não entendi, passei anos para entender o que é que o Ebanks fazia. Mas a gente ia lá e, a gente tem um Banking as a Service, a gente acabou de lançar, e a DOCinha estava começando, né? A DOC estava começando ali. Mas voltando lá em 2020, quando unificou as empresas, e de fato a DOC entrou no outro direcionamento, que era o direcionamento de se posicionar como empresa de mercado, cogitar o IPO, etc. Só que sempre a Neus, quando ela foi adquirida, ela virou uma BU, uma Business Unit dentro da DOC. E essa Business Unit ela começou a crescer muito. Nós vendíamos muito para muito varejista. E basicamente era um produto, white label, que o varejista ia lá, montava uma operação de crédito. Então, para tangibilizar aqui para todo mundo, qualquer supermercado da sua região, do seu estado, onde você estiver, ele pode ir lá e fazer um cartão próprio, um cartãozinho. Um cartão de crédito que você compra e paga daqui a 30 dias. É uma duplicata, um crediário, que ele pode ser em cartão ou em crediário. O brasileiro está muito acostumado a pegar crédito, seja para trocar um móvel, seja para fazer uma compra no supermercado, todos nós temos alguma compra a prazo, né? A dívida econômica do Brasil são de alguns trilhões de reais, né, que se rolam, né? A dívida, a rolagem dessa dívida, né? E esse negócio começou a crescer, e quando houve essa unificação, nós começamos a... não estava encaixando legal, estava tendo um certo atrito de direcionamento, né? Uma empresa estava indo para um caminho... A empresa DOC estava indo num caminho muito de se tornar invisible processing, uma empresa focada em APIs, né? Uma grande camada de APIs ali para você montar a sua estrutura. Muito estímulo do Banco Central para PIX, tecnologia financeira. Isso estava indo muito nesse caminho. E existia uma demanda aqui que a gente dominava, que a gente conhecia bem, que era do varejo. E aí a gente acabou fazendo um acordo lá com a DOC, e nós continuamos parceiros da DOC, mas sem relação societária mais, né? Então criamos a RPE, inicialmente 5 sócios, depois o Daniel chegou e veio, hoje nós somos 6 sócios. Eu continuei na DOC por um tempo, e aí nessa época de Conducto, DOC, né? Assim, eu acho que a grande coisa que aconteceu na minha vida, fora extracampo, mas que me ajuda no campo assim, de uma maneira que eu não consigo nem descrever, foi realmente o casamento e depois a paternidade, né? Quando eu casei, ainda em João Pessoa, em 2018, eu casei com um mês que eu tinha casado. Um outro executivo comercial que trabalhava na Conducto saiu da Conducto, foi para uma outra processadora, e aí veio o primeiro convite para ir para São Paulo. Só que eu tinha casado fazia 20 dias. No meu apartamento não tinha nem mobília ainda, né? Porque quando eu casei eu só tinha uma cama de solteiro, basicamente, e uma geladeira. Então eu e minha esposa passamos 2 meses ali dormindo na cama de solteiro com uma geladeira. Então foi um pouco... como é que a gente faz agora, tal. E aí eu queria, mas eu não podia naquele momento. E aí as coisas conspiraram, houve uma mudança de rota, e aí o Glauco veio primeiro, né? Então o Glauco veio para São Paulo, morar em São Paulo. E aí depois de mais ou menos uns 10 meses, quase um ano, que eu tinha casado, eu vim para São Paulo. Então eu cheguei em São Paulo em 2019, eu cheguei exatamente no dia 5 de agosto de 2019, que é o feriado de João Pessoa, né? E, na verdade, eu cheguei dia 3 de agosto, minha esposa chegou dia 5 de agosto. E, enfim, chegamos aqui nessa selva de pedra.
e que eu acho que vale também falar essa relação, né? Mas assim, o que com certeza fez foi o diferencial assim nesses meus últimos 4 anos, que foi coincide com o nascimento da RPE, foi a paternidade, né? Então... E antes da gente falar da RPE, vamos falar... Como é que foi a tua relação com casamento, paternidade, família? Você, lógico, foi criado com irmãs, numa família muito comunicativa, com uma rede de apoio grande, e você começou a criar a sua. Cara, assim, a primeira sorte em relação a essa questão familiar é que a família da minha esposa é muito parecida com a minha família, né? Então, ela também tem ela e mais 2 irmãs, são 3 irmãs, aquela estrutura familiar ali de pai, mãe, filhas, no caso delas, cachorro, galinha, passarinho, todo mundo junto. Cara, barulho, confusão, briga 10 vezes no dia, desbrigas 10 vezes. Então, assim, isso me ajudou muito, né? Porque se eu tivesse casado com uma pessoa que não tivesse essa estrutura familiar tão parecida, certamente eu teria uma dificuldade, porque quem está com a família muito cheia é muito acostumado com essa história de primos, irmãos, tios, todo mundo junto, ali uma mistura. E tem gente que a família não é tão participativa assim, e tá tudo bem, não é esse o ponto, mas isso acabou sendo muito importante, né? E óbvio que minha esposa também topou tudo, né? Desde que a gente namorava, a gente se conhece desde criança, né? A gente morava na mesma rua, a gente começou a namorar muito cedo, acabou, voltou, mas quando a gente começou a voltar um negócio sério mesmo, ela sabia que eu queria vir para São Paulo. Então, por mais que ela tivesse bem profissionalmente na época, ela era personal trainer, né? Ela não exerce mais, ela está estudando, mas ela era personal trainer, ela tinha uma vida boa lá, confortável dentro das condições de João Pessoa, mas ela sabia que eu queria vir para São Paulo. E ela veio, topou vir. E, cara, assim, foi desafiador, muito mais para ela do que para mim, porque, querendo ou não, eu já cheguei, no outro dia eu já tinha que ir pro escritório trabalhar e a vida continuava. Mas você vem de uma cidade, para quem é nordestino e vem para São Paulo um pouco mais velho, você sente muito, porque o nordestino é muito comunicativo, fala muito, tem muito essa coisa de estar um na casa do outro o tempo inteiro. E o paulistano não é assim, a gente sabe, né? Então tem... E São Paulo é isso, né? São Paulo tem oportunidade para tudo, né? Quando eu cheguei em São Paulo também, o carioca, ele é falador, ele chama atenção, fala alto. E eu cheguei para ficar 1 ano só, nunca pensei, vou morar em São Paulo, ficar 1 ano na empresa. E quando eu vi, assim, eu assumi um time, a gente estava num processo de reestruturação de tecnologia, você imagina, aí na hora do almoço o time todo foi almoçar, eu fiquei sozinho na minha mesa, assim. Sim. E, será que o time não gosta de mim? Será que... Cara, não era isso. Não era, eu lembro que ela falava assim, ela mandava mensagem no Instagram para algumas blogueiras ali, né? Porque a gente foi morar em Alphaville, porque o escritório da Conductor era lá, né? Da DOC até hoje é lá, né? Então a gente morava ali num bairro ali em Alphaville e ela ia captando o cliente, né? Ela nunca tinha precisado fazer isso, ela estava fazendo. E aí o pessoal simplesmente não respondia ela. Lia a mensagem e não respondia. No WhatsApp, assim, passava 2 dias, ela respondia no Instagram, mandava WhatsApp. Ela ia lá no WhatsApp, mandava mensagem. Passava 2 dias, a pessoa respondia uma simples palavra. E aí ela ficava desesperada. Ninguém responde. Eu falava, amor, é o seguinte, aqui é assim, as pessoas elas não respondem, não é só uma questão de... Não é má educação, é que ela não gosta de você, é porque ela simplesmente não é... Você está dizendo o que aí? Que você tem disponibilidade para dar aula de 19 horas, não é isso? A pessoa não precisa dizer que, ok, entendi, eu só tenho disponibilidade às 20 ou eu tenho disponibilidade às 19. Ela leu e na cabeça dela tá tudo certo. Então ela demorou um pouco para se adaptar, mas se adaptou, fez lá as coisas dela, entrou em academia, entrou em beach tennis, tal, começou a fazer as amizades e estamos totalmente adaptados já. Ô Pedro, vamos falar daqui a pouco a gente vai falar sobre a RPE, eu quero que você explique pra gente o que você faz, mas eu queria um pouco agora de bastidores e curiosidades que você pode compartilhar com a gente. Sei lá, de repente um momento difícil, um ponto de virada, o maior perrengue profissional que você já teve. Caramba. Cara, ponto de virada foi sem dúvida a paternidade, pra mim, como eu tava falando ali, porque por mais que seja algo da minha vida pessoal, mas isso reflete diretamente na minha vida profissional, né? Então, a importância e o valor que eu dava, a energia que eu gastava para determinadas coisas, depois da paternidade, eu comecei a enxergar que é diferente. Não precisa, talvez, gastar tanta energia para algumas coisas e eu devo gastar mais energia para outras coisas. Então, eu considero que hoje eu trabalho muito melhor do que antes da minha paternidade, antes de João Pedro, né?
Então, isso sem dúvida. E de perrengue, cara, eu poderia contar alguns, mas eu acho que... bom, eu vou contar... Assim, eu sou o... Quem trabalha comigo sempre tira aí muito sarro da minha cara, porque eu sou o rei da logística, né? Eu comprava voo errado, carro, alugava o carro errado, botava a reserva do carro num lugar e o voo descia em outro. Várias situações, mas teve uma situação muito interessante, que inclusive foi no Rio. Eu peguei um carro, eu acho que eu tava indo pra Juiz de Fora, talvez. E eu desci no Rio e ia até Minas, né? Eu acho que foi Juiz de Fora, cara. Que eu peguei o carro e eu não tinha dinheiro em espécie. E na época o pedágio... E não tinha tag nos carros da Localiza na época. Isso estamos falando aí de 2018, talvez. Eu não tinha dinheiro, não tinha tag e só tinha cartão de débito ou crédito, mas o pedágio não aceitava, né? E eu não sabia disso. E aí, eu chego, passo Chego para passar no primeiro pedágio. O pedágio... a mulher fala, não aceita. Aí eu catei ali um dinheiro que tinha, consegui pagar esse pedágio. E aí eu pensei, putz, como é que eu vou fazer para chegar no próximo pedágio? Aí eu perguntei a ela se tinha outro pedágio. Aí ela falou assim, não tem, você pode ir, mas na volta você tem que ficar ligado para ter. Eu fui, na volta o que eu fiz? Eu não saquei o dinheiro. E aí quando eu fui chegando no pedágio, naquele GPS assim do carro, na época não era do GPS do celular, GPS do carro, eu fui lembrando do pedágio. Cara, começou a me dar um desespero. E aí eu olhava onde tinha cidade, nada de cidade. Eu desci naquela serra ali do Rio. E eu cheguei em alguma cidade, em algum momento comecei a entrar na cidade e não achava carro caixa e precisava voltar para pegar o voo, né? Chegar no Rio até para pegar o voo. Eu sei que eu consegui chegar no mercadinho lá, pedi para passar no débito. E eu acho que passei alguma coisa assim, tipo, passei R$20 e a pessoa me deu 10, uma taxa... assim, de 100% de juros. Saque troco. Um saque lá e consegui pagar o pedágio. Mas assim, de logística, de erro de voo, de aluguel de carro, eu poderia contar 300 perrengues aí de situações que eu já passei disso daí. Tem uma história muito interessante. O David, que era meu sócio, a gente tinha um treinamento... A gente tinha um evento que a gente ia para Curitiba e a gente estava fazendo isso. E ele mora em Guarulhos, do lado do aeroporto. A gente ia com, 6 pessoas do time. Ele foi o único que não chegou lá no evento. O cara tava andando e não chegou. Ele tava andando e não chegou, assim. Eu falei, porra, David, por que não? É super tranquilo. Aí a gente passou o treinamento inteiro tirando foto lá e fazendo um bonequinho dele para fazer isso. E aí eu vou chamar a nossa audiência, né? Pra você que tá ouvindo a gente até aqui, para contar. Compartilhe com a gente aqui. Qual foi o perrengue, a maior curiosidade que você tem da tua trajetória aí de bastidor? Você já perdeu o voo? Se você já chamou o cliente pelo nome errado? Já fez... Conta pra gente. Tem uma também maravilhosa. Essa eu vou contar. Nós temos um cliente que é uma rede de material de construção. Eu não vou falar o nome do cliente, porque se eu falar, vão associar até a figura, né? A pessoa. E é um material de construção no sul do país. E eu fui fazer a reunião com o cara. E o cara tinha o fornecedor anterior do cara, um dos donos da empresa, é um argentino. E o cara mora no Brasil há muitos anos, mas o cara nasceu na Argentina. E aí o CFO calado a reunião quase que toda. E aí eu falando, ele falava alguma coisa, eu não entendia bem, mas eu não tinha prestado atenção com o sotaque dele, nada do tipo. E aí, cara, eu mandei alguma coisa assim que... o problema da empresa XPTO é só o fulano, que ele é argentino, não sei o que. E aí a sala tinha umas 20 pessoas, e todo mundo, kkkk, e eu não entendi bem assim na hora, daqui a pouco uma das pessoas falou assim, é que o fulano, o CFO, o cara que ia assinar o contrato, também é argentino. Eu falei, nossa senhora, mandei mal, aí comecei, saí ali da situação, mas querendo ou não, já dá uma atrapalhada, né? Já é mais desce os 4 degraus para poder voltar a subir a escadinha ali da negociação. Mas dessa daí eu mandei várias. A gente tem que se policiar, principalmente com o cliente. Uma vez eu era analista técnico de um data center. Um data center de vidro, tinha um dashboard incrível. E era uma vitrine para a empresa que eu trabalhava vender, mostrava para os clientes aquilo. Só que tinha uma regra, ninguém poderia entrar no data center se não tivesse com autorização prévia. Você tinha que anotar todo mundo que entrava e saía, a gente controlava as máquinas, uma máquina dava um problema, a gente ia lá resolver. E eu estava lá sentado na hora do almoço sozinho, eu era júnior e tinha um cara mais júnior do que eu ainda. E chegou uma comitiva falando inglês, e eu parado lá.
E eu olhei os e-mails, eu olhei, não tinha nada de que ninguém ia entrar. E o dono da empresa, o cara eu não sabia nisso, mas ele era um dos sócios, presidente da empresa, veio e falou, eu vou entrar para levar o pessoal para conhecer o data center. Eu falei, você me desculpa, seu nome está na lista? Você mandou e-mail, tem autorização? Ele falou, não tenho, mas eu vou entrar, eu sou um cliente importante. Eu falei, só um pouquinho. Peguei o telefone, liguei para meu chefe não atendeu, liguei para um monte de gente da minha equipe, ninguém atendeu, eu virei para ele e falei, você não vai entrar. Não tem seu nome aqui, não tem e-mail, não tem autorização. Você fez seu trabalho. E aí ele virou, pessoal, desculpa, a gente não vai poder visitar hoje o data center, ele foi embora e tal. E aí daqui a pouco chega meu chefe correndo, desesperado. Eu falo, cara, o que você fez? Você barrou o presidente da empresa, não deixou ele entrar? Eu falei, cara, mas a regra é o quê? Eu tinha acabado de sair da Marinha, eu era fuzileiro naval. Na Marinha, assim, tá escrito. Vale o que tá escrito, sim. Não tem essa de flexibilizar, é altamente rigoroso. E aí o meu chefe desesperado, ele voltou, não, mas era o presidente da empresa. Eu falei, não tem foto dizendo que ele é o presidente da empresa, ele veio sem crachá, veio sem ninguém. Aí, sei lá, 3 horas depois eu recebi um elogio, sabe? Valeu. Falando que eu fiz e tal. Mas é isso, né? Assim, a gente tá ali a todo momento sendo testado. Sim. Tem que prestar atenção no que faz e é desafiador. Acho que além disso, né, aprender com a oportunidade, tanto seja negativa quanto positiva, tirar conhecimento e fazer isso. Cara, vamos falar agora de RPE, do que você faz agora, como é que você vende teu peixe, vai, conta pra gente o que vocês estão fazendo, como é que vocês chegaram a essa conclusão. O que acontece, né? Ali nessa fase da DOC que eu comentei, né, que essa unidade de negócio, nós começamos a atender vários varejistas ali dentro de uma plataforma, de um ecossistema, uma plataforma de processamento, um ecossistema. E aí, enfim, se desmembrou. Hoje a RPE ela tem essa atuação. A RPE ela é uma processadora com um ecossistema de soluções voltadas para varejistas que são emissores de cartão ou emissores de crediário digital, o Buy Now Pay Later, que na verdade é o crediário. É um cartãozinho ali, que esse cartão ele pode ser um cartão de crédito, seja um private label ou seja um cartão bandeirado, mas que tem foco em atender varejistas. Então, qualquer varejista do Brasil, ele conhece, ele sabe da necessidade do crédito para que o negócio dele exista, né? Então, historicamente, os varejistas brasileiros, os comerciantes brasileiros vendem a prazo. E com o passar dos anos, essas operações elas foram se profissionalizando. Puxadas pelo próprio Banco Central, puxadas por tecnologia, puxadas pelas fraudes, né? Então, todos esses elementos foram transformando essas operações em operações mais profissionalizadas, né? Hoje temos Banco Carrefour, hoje temos Realize, né? A Renner, a própria Riachuelo que eu mencionei aqui em algum momento, e vários outros grandes varejistas no Brasil, que são varejistas regionais ou nacionais. Eles conhecem do negócio de crédito, eles sabem que precisam dar crédito, fomentar o crédito para o varejo, para o cliente ir lá e fazer a compra. Até porque 50% da população brasileira vive com salário mínimo, então simplesmente não dá para ele fazer ali com o salário mínimo resolver tudo. Então, a cultura do crédito ela é muito comum. A gente falou aqui em algum momento, né? Todo mundo tem uma parcelinha, todo mundo faz algum tipo de parcelamento de financiamento. O brasileiro ele é assim. E aí nós estamos nesse mercado, né? Nós atendemos varejistas de norte a sul que utilizam a nossa plataforma para fazer a concessão de crédito, né? Com o funding próprio, né? Nós não somos uma IP, uma SCD, uma SCFI, nada do tipo. Nós somos uma empresa de tecnologia e temos várias integrações e vários arranjos com outras instituições financeiras, seja do próprio varejista ou seja instituições do mercado financeiro. Mas dentro desse ecossistema de varejos que concedem crédito, né? Então, grandes marcas do Brasil, Torra, Avenida, Humanitária, Oscar Calçados, Supermercado Tenda Atacado, Lopes, Savenhago, Pague Menos, Marte Minas, Mufato, Grupo Pereira, né? O Grupo Pereira é o maior, é o segundo maior, né? Ele seria o maior cartão de loja do setor de alimentos do Brasil, não listado, ele seria o primeiro. Como o Carrefour não está mais listado, então ele é o segundo, mas ele só é menor do que o Carrefour. Então o cara faz 3 bilhões de reais transacionando no cartãozinho, usando nossa estrutura, o ecossistema da RPE. Então,
é nesse mercado aí que nós estamos. E vocês, além de tecnologia, né, da forma que você falou, né, que vocês não são uma instituição de pagamento, nem uma SCD, vocês também entram na área de negócio, né, pelo que eu entendi, assim, ajuda o cara a desenhar um modelo, Sim. pela experiência, pela expertise de vocês. Sim. Há 2 anos atrás, nós fizemos o nosso primeiro planejamento estratégico, assim, né, eu sempre bati muito nessa tecla, porque assim, eu tinha muito essa sensibilidade junto com o Glauco, né? Porque assim, acaba que nós dois estamos muito na ponta, nós dois somos aqui a parte de comercial, relacionamento, expansão, então a gente tinha essa sensibilidade de que a gente precisava sair do escopo de tecnologia. Nós precisávamos entregar serviço para o cliente, e serviço é normalmente consultivo, né? E para fazer isso, para ter esse know-how de como conceder o crédito, como montar uma política, como vender mais parcelamento de fatura, como vender mais seguros, como fazer mais ações desse tipo, como criar um business plan de uma operação de crédito. Por que um varejista que fatura 5 bi, ele tem que disponibilizar lá 100 milhões de reais para uma operação de crédito, que esse negócio só vai dar um ROI para ele depois de 3, 4 anos? Nós precisávamos entrar nesse tipo de discussão e não só discutir. E aí eu boto não só com várias aspas, discutir camada de API, certificação de segurança, modelo de negócio de tecnologia. E aí nós começamos a trazer pessoas para próximo do negócio, para trabalhar conosco, pessoas que vinham de varejo, né? Então as pessoas vinham de instituição financeira, vinham de varejo, então as pessoas tinham pouco ou nenhum know-how em tecnologia, mas tinham muito know-how numa coisa que a gente não sabia mais do que o conceito, que era essa parte de crédito, essa parte de concepção do negócio, né? Então, hoje nós conseguimos ofertar para um varejista desde uma política de crédito para até uma política de cobrança, utilizando o know-how desse time, dessas pessoas que estão lá dentro. E, obviamente, utilizando o know-how de mais de 70 clientes que nós atendemos, né? Nós atendemos hoje 93 clientes, sendo desses 93, 65, salvo engano, processam conosco, né? Então, eles fazem o processamento do cartão. Esses 20 e poucos ali, 30 que a gente tem, eles utilizam serviços do ecossistema que não necessariamente é o processamento. Então, CIA, por exemplo, a gente faz a parte de processamento dos seguros da CIA, mas eu não faço o processamento do cartão CIAP. Então, nós conseguimos, né, ao longo do tempo, transformar a plataforma modular de maneira que eu consiga comercializar vários módulos, não só necessariamente o processamento, apesar do processamento ser o principal negócio, o nosso principal negócio, é processar cartão mesmo, né? Porque de uma certa forma, né, o mercado está um pouco mais exigente nisso também, Sim. né? O mercado de processamento é um mercado antigo, brasileiro. É um mercado super ortodoxo, antigo, né? Assim, eu acho que, novamente, eu comentei alguma coisa aqui no Nubank, mas do advento do Nubank, a mentalidade das processadoras, elas começaram a mudar, né? Até então, a processadora ela era uma grande caixa de sapato, impenetrável, preta, que quem contratava sabia que os seus dados iam estar ali dentro e que se um dia quisesse trocar, não troca nunca, ou então paga uma multa milionária, enfim. E esse mercado veio mudando, né? Ao longo dos anos, as processadoras elas se abriram mais, né? Veio o conceito do Invisible Processing, veio essa história de ter mais flexibilidade para o emissor. Obviamente que tem o lado do emissor também, né? Ele também precisa criar a estrutura de tecnologia para que ele tenha essa flexibilidade. Versus fazer o core, né? Versus fazer o core, que acho que aí é o diferencial que a gente acabou surfando, né? A RPE consegue abstrair hoje para um emissor que ele foque realmente no negócio principal dele, que é conceder bem o crédito e cobrar bem o crédito. Porque toda a parte de tecnologia, de construção de aplicativo, de construção de plataforma de cobrança, de integração com a securitizadora, de integração com o FDIC que ele construa, nós conseguimos executar isso e sair do tradicional, da processadora tradicional, que eu acho que esse é o ponto, né? Não é só uma processadora, é uma processadora com ecossistema plugado. E modular, né? Modular, totalmente modular. E vocês... Eu acho muito desafiador fazer uma empresa modular e principalmente orientada ao negócio do cliente, mas é o que geralmente trava, né? É o que cola no cliente, sim, né? Porque o cliente ele acaba se fidelizando com você. Sim. Porque aí, processadora na minha época, cara, assim, era um negócio estritamente quadrado, sim, você pegava, sim, e era daquele jeito, não dava... Assim, a data da fatura do cartão, tinha variáveis, eu lembro num projeto que, cara, a data é 5, 10 e 20. Mas se quiser outra data, não pode mudar. Sim. Sabe? Tinham coisas
altamente simples de fazer, como o Nubank é um grande exemplo disso, de coisas simples que ele fez, que geraram impacto e que ninguém fazia. Sim, e aí é que eu realmente acho que a processadora fez a diferença naquela época, né? Porque todas as ideias do Nubank, o Nubank apresentou as ideias para outras processadoras, ninguém comprou a ideia, né? E a Conductor foi lá e comprou essa ideia. E o Nubank é o que é hoje, né? Lógico que muito mais competência do Nubank, mas existe sim uma parcela do fornecedor, da processadora. Hoje nós não trabalhamos mais naquele modelo de você vai saber, você vai me entender bem, né? Quero fazer uma filter. Tá, isso aqui custa 80 horas, 80 vezes 250, vai dar X, eu te entrego em 90 dias, que esse 90 dias virava 120, 150. A gente não trabalha com modelo fábrica de software, né? Nosso modelo é roadmap. Então, nós fomos os primeiros a criar um roadmap de entregas, inclusive discutido com o cliente, muitas vezes votado pelo cliente. A gente divide o ano em quarta e faz as entregas por quarta e controla isso de acordo com o que o cliente demanda. E eu não cobro do cliente dessa filter. Eu cobro se houver manutenção, mas eu não cobro horas de desenvolvimento. Né? Então isso já foi pro... Quanto melhor teu cliente estiver atendido, mais tempo ele fica contigo. Essa é a lógica. Então a filter que o HyperDB lá em Manaus precisa, ela não necessariamente é a filter que a Becker Financeira lá de Cerro Largo, no Rio Grande do Sul, precisa. Mas a filter está na plataforma. Quem quiser usar, parametriza e coloca na rua. Diferencial. Cara, como é que foi sair de um executivo para um empreendedor? Que você é sócio da RPI hoje. Sim. E como é que foi isso? Cara, assim, esse é um ponto legal porque as pessoas... tem muita gente que quer empreender, mas ainda está CLT como executivo, né? E acha que para empreender você tem que abrir lá seu MEI e sair correndo. Cara, às vezes você precisa empreender na sua vida, né? Às vezes você precisa empreender na sua mentalidade. E dentro da empresa, dentro da Conductor, dentro da DOC, eu acho que eu já tinha mentalidade de empreendedor, no sentido de que aquele negócio era meu. Por mais que a minha distribuição fosse o meu salário, mas aquele negócio era meu. Eu sofria pelo negócio, eu vibrava pelo negócio, porque aquele negócio era meu. E eu acho que isso foi naturalmente abrindo portas, assim, né? O meu sócio, o Edre, ele foi o fundador da Neus, ele vendeu para a Conductor, ele teve participações em outras empresas, então ele sempre foi uma pessoa, um empreendedor nato. Até por uma questão familiar, ele teve a possibilidade de tomar esses riscos, né? De empreender, porque também tem isso, né? Para empreender, você precisa ter o arroz e feijão em casa. Às vezes, se você não tiver, você tem que virar CLT. Então, também não podemos romantizar, né? Eu vou empreender no digital, mas e aí? Quem que paga a conta em casa? Então, tem alguns elementos. E ele teve isso, ele sempre despertou isso nas pessoas que estavam próximas dele. E eu tive o privilégio de ser uma dessas pessoas. Então, eu tive essa sorte, mas eu estava muito preparado para que aquela sorte chegasse no momento certo, na hora certa. Você falou um negócio, assim, se preparar, né? Fazer esse momento de transição. E de alguma forma a gente erra muito mais do que acerta. E a gente vai aprendendo com os erros. Você provavelmente não se deu conta. Assim, todo mundo empreende. Eu acho que eu CLT, eu estou empreendendo. Estou dando minhas horas ali para alguém e estou cobrando por isso. Sim. Eu acho dessa forma. Mas, por exemplo, quando você trabalhou com seguro, quando você fazia teu freela na festa, quando você trabalhava fazendo para complementar a sua renda, aquela ali era uma forma de empreender. É um empreendimento, exatamente. De repente com menos risco, porque você não teve que alugar uma sala, abrir um MEI, fazer alguma coisa do tipo, mas aquilo ali já era uma jornada de teste. Então, eu concordo contigo. Tô CLT, quero transacionar, adoro empreender. Faz um momento de transição, pega um negócio ali, não arrisca tudo de uma vez, ou então até se arrisca tudo, mas sabe que vai dar... Você tem que é uma situação diferente, né? E assim, quando eu decidi fazer isso, eu ainda estava muito numa fase onde eu tinha muito a vontade de crescer, fazer minha carreira na DOC, cara. A DOC estava começando uma expansão internacional. Hoje eu acho que opera em alguns países aí fora, mas eu tinha essa visão de, quero ser um executivo, a minha ponte aérea tem que deixar de ser Brasil, tem que ser fora. Fui fazer um intercâmbio, fui estudar um pouco mais de inglês, eu tinha esse desejo ali, intercâmbio do meu bolso, tudo, porque eu acreditava muito nisso. Mas, por outro lado, eu comecei a observar que talvez ali eu estivesse chegando num teto, que eu acho que também essa é a história, né,
da resiliência versus a paciência, né? Você tem que achar esse ótimo ali, né? Enquanto você é resiliente, enquanto você é paciente. Porque em algum momento, talvez, a resiliência passe a ser burrice. Você tem que achar isso. E aí esse feeling não tem muito... Isso é cada situação, cada um. E aí veio a oportunidade, veio a ideia da RPE, junto com essas outras pessoas que eram executivos também, e a gente tinha ali esse relacionamento, veio a ideia de fazer a RPE, de aproveitar esse mercado. Há uma complementariedade de skills ali entre os sócios, né, uma distribuição de skills, de funções, e aí a gente resolveu tomar essa decisão, tomamos essa decisão. Um deles já estava fora, outros saíram da empresa. Eu continuei por mais 1 ano e 10 meses na DOC ainda. Não atuava diretamente no dia a dia da RPE, mas obviamente como eu estava muito focado em vendas e no acordo, né, o que era de varejo que fosse vendido ficava com a RPE. Eu era diretor de banco e varejo na DOC, então quando eu fechava um banco, o banco era atendido lá pela plataforma da DOC. Quando eu fechava um varejo, era atendido pela RPE. E hoje, assim como... Eu falo que isso foi uma fase que tem sido muito legal da minha carreira, porque eu tenho entendido que novamente, a história da dimensão dos problemas, né? Os problemas são outros quando você está olhando da empresa com uma visão mais de sócio do que só como executivo. Apesar de que eu sou, no final das contas, executivo, vou sair daqui, tenho um almoço com um cliente lá na Zona Leste, e a vida continua e é isso mesmo. Aumentam tuas responsabilidades. Mas essa responsabilidade muda, com certeza. Com certeza. Eu acho até que aumenta. Se você está no dia a dia executando a tua empresa, você tem um papel ali de executivo, de funcionário, enfim. E também no fim do mês de empreendedor e no começo do mês de patrão, de pagar todo mundo. É uma jornada mais intensa, eu diria assim. Mas também ela é recompensadora, né? Sim. Principalmente quando tem um sucesso, quando você tem a opção de escolher de fazer o que gosta, de o que suas habilidades direcionam ali. Vamos fora o tradicional, né, que é desse ecossistema que você criou, de ser comercial e tudo mais. Eu vi que você tem um podcast que você grava lá também, você também é conselheiro, fez formação, você se preocupou, porque, por exemplo, é legal, naturalmente a gente gosta de falar para os outros e ajudar os outros, e a gente se acha ali mentor, conselheiro, mas eu vi que você estudou, fez um curso sobre isso. Você também fez intercâmbio para melhorar seu inglês. Me conta um pouco como é que vê esses... Acho que é aquela máxima, né? O cérebro é um músculo, a gente tem que estar exercitando ele ali. E eu particularmente gosto de estudar, gosto de ver outras coisas. Eu fiz um intercâmbio ali em 2020 porque era uma questão do inglês, né? Desse desejo, e ainda tenho sim esse desejo de atuar falando, precisando falar mais em inglês. Foi uma experiência incrível. Infelizmente só tive a oportunidade de fazer com 30 anos porque questões financeiras, questões de vida, mas fiz e espero poder prover isso para os meus 2 filhos, né? Que façam isso, porque realmente isso foi uma experiência que fez toda a diferença, por mais que tenha sido um período só de 30 dias, mas fez toda a diferença para mim. Você fez intercâmbio no Canadá? No Canadá, em Vancouver. Eu também tenho eu não fiz, eu já passei período morando, já viajei, mas que você falou, é uma experiência que eu quero dar para o meu filho também, dele fazer, não só para aprender uma cultura nova, e ter uma experiência assim, afastada do lar ali, mas também para aprender o inglês, para testar o inglês. Cara, eu acho que não sou profissional da área, faço aula de inglês e tal, mas eu acho que a forma mais rápida de você evoluir é você estar numa situação de desconforto ali, que você tem que dar um jeito, tem que falar. E aí eu fiz o IBGC, né? O que te motivou a ser conselheiro, cara? Cara, assim, esse é um ponto legal. Eu tenho 37 anos, né? Teoricamente, eu não tenho muito conselho para dar ainda. Eu tava muito mais para absorver do que para dar conselho. Mas, na verdade, quando a RP começou a tomar um pouco mais de forma, nós decidimos criar um conselho. E no conselho, eu me lembro que na primeira conversa que a gente fez com o hoje conselheiro da RPE, Eduardo Terra, ele fez algumas perguntas sobre a empresa que, cara, assim, eu acho que ele fez umas 20 perguntas, eu consegui responder... eu e o Glauco, né, eu acho que a gente conseguiu responder 3 ou 4, e as outras 15, 16, 17 perguntas eu não fazia ideia do que era. E aí eu me vi numa situação de desconforto. Eu falei, não, peraí, eu não posso
ser sócio de uma empresa que tem um potencial de crescimento como a RPE e eu simplesmente não saber de coisas que, pelo jeito que ele está me perguntando, parecem coisas muito básicas. Então isso foi fruto de um incômodo, esse estudo, né? Então eu fiz o IBGC, que é o instituto mais tradicional ali de governança, né, de formação de conselheiros. Aprendi muito. Compartilhei minhas poucas experiências ali com as pessoas, porque são executivos muitos até já se aposentaram, estão fazendo isso para realmente virar conselheiro de grandes empresas. Eram professores que são conselheiros de conselhos administrativos, conselhos de empresas de capital aberto, então é uma dinâmica completamente diferente de um conselho consultivo de uma empresa de capital fechado, com um sócio majoritário. Então, mas isso me deu muita bagagem, foram experiências interessantes, eu conheci pessoas muito interessantes. Eu consegui transmitir para essas pessoas que o vendedor, ele também tem uma cabeça e um olhar holístico para o negócio, que não necessariamente é só vender, é só dizer que essa caneca custa 10, mas eu consigo fazer por 9. Né? Então existe um vendedor por trás dessa lógica, existem várias coisas, então acho que eu pude de alguma maneira contribuir ali, mas eu realmente aprendi muito mais nesse processo. E eu acho que todo executivo, todo empreendedor deveria fazer algum tipo de formação de conselheiro, porque eu acho que é bem legal. Acho que a gente não só acho que você quis aprender a essência de como ser um bom conselheiro ou de como ouvir um conselheiro, se preparar para isso, mas também começar a se preparar para passar a mensagem no Sim. futuro e é interessante. Eu gosto muito de conversar com pessoas e me colocar nesse papel de mentor, conselheiro, mas eu te confesso que eu gosto muito de estar ali para aprender também, para pegar cabeça nova, Sim. gente pensante. Eu comecei a trabalhar a mexer mais um pouco com inteligência artificial numa jornada dessa, conversando com uma pessoa e batendo um papo, pessoa menos experiência de mercado que eu, mas com uma cabeça totalmente diferente, muito orientada por um porquê diferente do meu porquê. Sim. E aí eu fui aprendendo isso, eu falei, caramba, tá certíssimo e vou adaptar esse porquê ao meu, enfim, eu acho que vira. E do podcast, cara? Então, esse é um projeto que está bem legal. Nós estamos no segundo ano. É Novo Varejo Podcast. Novo Varejo Podcast. Novo Varejo Podcast. Na verdade, assim, começou em 2024. A RPE, desde antes da RPE, a gente sempre teve a prática de fazer eventos, né? E aí, em 2024, a gente fez um evento e no final durante o evento, eu fiz uns videocasts com 3 varejistas e um diplomata, o Marcos Troirro, ex-presidente do Banco BRICS, enfim, um cara que super respeitado aí no cenário global. E foram vídeos de 15 a 20 minutos e, para minha total surpresa, porque eu estava com a expectativa baixíssima nesse negócio, eu estava sendo muito motivado por Carol, era uma diretora comercial, marketing que a gente tinha na RPE, muito nisso de, cara, tem que aparecer, tem que fazer e tal. Muito chovia comentário, assim, meu WhatsApp bombando. A galera me ligava pra falar de alguma coisa, falava, cara, assisti o videocast, ficou muito bom, você tem que fazer mais e tal. E o cara, caramba, tem um negócio aí que eu acho que é legal. Obviamente que muito direcionado, né? Assim, o podcast, o Novo Varejo, ele começou ano passado, nós estamos no segundo ano. Nós gravamos 11 episódios ano passado, esse ano nós já gravamos 4. E um por mês ali e tal, mas o objetivo era para falar com varejistas que têm serviços financeiros ou que pensam em ter serviços financeiros, né? Porque, querendo ou não, serviço financeiro mexe com crédito, mexe com risco, e risco, crédito, margem para um segmento que a margem já é super apertada, é um negócio muito delicado. São jornadas diferentes, estruturas diferentes. Totalmente antagônico. Então, o podcast vem muito nessa pegada. E aí eu busquei uma pessoa para fazer o podcast comigo. E aí eu conheci o Thiago Furmino, que é um cara super gente boa, um cara incrível, que a gente, na primeira conversa, a gente já deu super match, assim, ele já tinha ideia do podcast também, então juntou a minha ideia com a dele. Ele é um cara de varejo, eu venho mais um pouco com essa pegada de serviços financeiros e a gente acabou se complementando. Houve um complemento de ideias ali na concepção do podcast e tá indo super bem. Estamos no segundo ano, assim como você aqui nessa... Não tão profissional como o seu, mas a gente tá tentando... Pô, eu dei uma olhada, eu achei bem legal. E é isso, assim... Eu acho que o podcast ele é muito plural por causa disso, né? Então eu fico...
a minha área fintech, assim, como a sua do varejo, são áreas grandes, todo movimento precisa disso. Eu acho que essa roupagem que você deu de traz e junta essas áreas antagônicas e vamos contar como é que isso acontece, funciona, eu acho que com certeza é uma oportunidade para quem quer entrar na área, para quem quer mudar de área, para quem quer aprender mais ou melhorar na área, ter. Eu gosto muito. Aqui no podcast a gente faz isso, e até provocar a audiência. Tem alguma história que você quer que a gente conte aqui de alguém, de alguma forma, ou a sua própria história, comenta, segue a gente também para dar essa força para que cada vez a gente possa contar mais histórias aqui. Porque é isso. A gente que cria o ecossistema que a gente convive, né? Se a gente está reclamando, se a gente quer melhorar, cara, a oportunidade é essa. É isso. Ainda mais na sua área. Players grandes, tecnologia milenar, sei lá, vários anos seguidos, você tem que começar a criar isso e fazer de uma forma legal. É isso. Não, o podcast tem trazido, tem carregado aí grandes histórias e de grandes empreendedores, grandes varejistas e empresas de capital aberto, às vezes não, mas, cara, todos têm uma história boa para contar. São pessoas, né? São pessoas que estão fazendo ali por trás e a gente tenta focar muito no negócio, no business mesmo, e o business ele acaba ensinando muita coisa. E eu lembro que a minha ideia era, eu precisava meio que, eu falava assim, né, Carol, eu preciso colocar no microfone o serviço da RPE, eu preciso que a RPE seja conhecida, porque a gente saiu de um guarda-chuva, saiu da DOC, e, cara, ninguém entendia exatamente o que era RPE e o que era DOC, né? Então, aqui é a empresa lá dos meninos, Pedro e Glauco. Mas o que é que eles estão fazendo? Porque eles são da Conductor. Então, eu tenho várias pessoas que me chamam Pedro da Conductor, ainda tem esse link. Então, eu precisava, né? Nós precisávamos construir a nossa imagem. E o podcast, na minha cabeça, era uma forma de que várias pessoas poderiam assistir aquilo e entender um pouco do negócio, fazer essa associação. E, cara, acho que a gente tem colhido bons frutos disso aí. Eu também. Assim, eu tenho colhido frutos, eu já fechei alguns negócios, já fiz umas parcerias aqui através do podcast. Mas também os entrevistados aqui têm essa oportunidade, porque, mal ou bem, o nosso mercado de fintech, ele é muito ágil e tem pouco tempo de audiência. Assim. Então, assim, é o momento que eu trago o cara aqui, trago a convidada e fala um pouco de você, se venda. E uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, todas as vezes que eu tenho uma entrevista, uma reunião de negócio, eu procuro saber quem é a pessoa que eu estou conversando ali, para eu entender a forma que eu falar com ela e tudo mais. Então, que oportunidade de pessoas te conhecerem mais, quiserem fechar negócio contigo, como é que elas fazem, como é que elas te abordam e tudo mais, enfim. Cara, assim, eu acho que, falando de RPE aqui, de qualquer negócio, cara, eu adoro um bom papo. Então, primeira coisa é, se a pessoa tem uma boa conversa para ter, eu estou interessado, independente de qual seja o assunto. Falando de RPE, nós atendemos hoje varejistas ou emissores de cartão, né? A gente está saindo um pouco do segmento de varejo, mas para emissores que estão buscando uma processadora, um player que tem um ecossistema plugado, soluções plugadas além do processamento. Então, a gente tem lá o site, tem LinkedIn. A gente vai deixar tudo isso depois. Eu estou 100% aberto aqui para a gente fazer essas coisas acontecerem. E, cara, eu tenho certeza que vocês ter muitos desafios, mas também vocês estão muito orientados ao cliente, né? Sim. Quando eu vejo uma empresa orientada ao cliente, orientada a transformar o ecossistema, a transformar um ecossistema mais produtivo, geralmente tem sucesso. Demora um pouco mais, porque é aquilo que você falou, né? Eu boto isso no roadmap, melhoro para esse cliente, mas melhoro para todos. Sim. Fica sustentável, enfim. Estou aqui torcendo por vocês. Legal. E fazendo uma pegada aqui, a gente está caminhando ali para o encerramento, eu queria trocar uma ideia contigo sobre o futuro das fintechs, cara. Cara, é um bom ponto aqui. O que você acha que... A gente fala muito de IA hoje, assim, eu já até puxo esse tema para tirar ele da tua resposta. Sim. Eu estou usando muito IA, não só... Antigamente a gente usava muito IA para conteúdo, para fazer documento, imagem. Eu tenho 3 projetos que eu faço parte, que a gente está desenvolvendo parte da tecnologia com IA e está sendo surpreendente. A gente não está economizando, não. Acho que a gente está gastando até mais, né? Mas a gente está sendo mais ágil, mais rápido. Sim. Mas o que você enxerga, além da IA, assim, do futuro de fintech? Cara, assim, realmente eu acho que foi bom você destacar, mas eu não iria falar de IA porque... tem muita gente falando de IA muito melhor do que eu. E nós, como companhia, nós estamos usando IA em algumas coisas lá dentro e vamos colocar algumas coisas para mercado também nos próximos quarters.
Mas o que eu acredito que o futuro da fintech, eu acho que tem várias possibilidades. Mas a única coisa que eu tenho certeza absoluta é que, independente da tecnologia que surja nos próximos anos, crédito vai continuar sendo uma demanda do brasileiro. Então o brasileiro ele vai ter demanda por crédito sempre. Assim, eu acho que isso já se provou ao longo do tempo e isso é algo que não vai mudar. Se esse crédito ele vai estar embarcado no chassi de Pix, como já é possível, se ele vai estar embarcado no chassi de biometria, se o Super App brasileiro realmente vai surgir e através de uma IA eu vou poder dar um comando para fazer uma compra ou para fazer um Pix por um único app, independente das instituições financeiras que estão por trás, se isso vai acontecer, eu acho que é possível, eu acho que a gente vai acabar indo para isso. Acho que o Banco Central vai continuar achando formas de simplificar as operações financeiras no Brasil. Por mais que pareça complexo, mas para quem é mais antigo no mercado sabe que antes era muito mais complexo, né? Hoje é muito mais fácil. Hoje existe IP, existe SCD. Então eu acho que isso vai continuar mudando, mas eu não consigo chancelar e formar uma opinião sobre isso. O tema que eu consigo formar opinião e falar, cara, não vai mudar, vai haver sempre, é o crédito. Eu acho que o brasileiro, economicamente, ele sempre vai precisar de crédito. E eu também acredito que o varejista ele sempre vai ser o principal fomentador desse negócio. Porque por mais que os grandes bancos estejam ali por trás, a forma de enxergar o crédito de um CPF, de um banco versus um varejo é completamente diferente. Então eu acho que o varejo vai continuar dando crédito por muitos anos e provavelmente ad eterno. E agora as tecnologias que vão estar embarcadas ali é que eu acho que isso vai mudar bastante. Eu conversei muito com algumas pessoas que elas também defendem não só tecnologia em crédito, mas um crédito mais saudável ali, porque hoje a maioria das operações de crédito ela analisa uma pessoa e não o que a pessoa vai usar com recurso. Assim, tem umas aí que quando pega a garantia dá uma melhorada. Sim. Mas enfim. O crédito mais consciente, de fato, é uma discussão que vem se tendo aí nos últimos anos, e eu acho que isso é um caminho que eu adoraria que o Brasil chegasse. É porque eu sou um pouco cético com isso, porque mexe numa conjuntura econômica muito forte, né? Então, mexe em juros, mexe em cenários que a pessoa não faz ideia. Mas por que o meu cartão tem 400%, 500% de juros no ano? Mas aí tem que entender quanto custa o dinheiro, quem precifica o dinheiro, de que forma precifica o dinheiro. É um dominó tão grande que não que eu acho que não vai mudar, mas tem que haver muita vontade de todas as pessoas para que isso mude. Agora, concessões de crédito mais direcionadas, mais pensadas, analisadas por CPF, por realmente uma política de crédito por CPF, não uma política de crédito por cluster, né? Hoje as políticas de crédito elas são clusterizadas. Eu acho que a gente está bem perto disso aí acontecer. E tem alguma, sei lá, oportunidade em alguma área, outro setor que não seja de crédito, que de repente você nem conhece, mas você acha que pode vir a surgir e que a gente não está olhando, ou já tem gente olhando? Cara, assim, eu acho que tem muita... No negócio, eu vou fazer essa resposta no negócio de crédito ainda, porque eu acho que crédito a gente está olhando muito para varejo, mas existem outras verticais de crédito no Brasil que tem outras empresas explorando. E eu tô começando a acreditar que tem um negócio... Começando a acreditar, mas que eu acho que esse negócio até já acredito. Eu tô falando muito no meu ponto de vista, né? Que é no agro, né? No mercado agro. Então já tem algumas instituições financeiras operando no agro, na concessão de crédito para o pequeno produtor ou até para a pessoa física ali, mas muito direcionado no agro. E eu acho que tem ali um negócio que precisa ser explorado. Que nós, RPE, eu preciso explorar um pouco mais, mas eu acho que tem um negócio interessante ali, que é essa parte de crédito no agronegócio brasileiro, olhando para a cadeia inteira, né? Não só para o grande produtor, mas para o pequeno produtor também. E o agro é muito grande no Brasil. Muito grande, né? É o que nos sustenta como país, né? Então... eu também concordo contigo. Acho que o agro, tem muito pequeno produtor no agro que sustenta muita gente. E acho que novas oportunidades, a gente tem, seja de tokenizar safra, crédito de carbono, tokenização de safra, energia renovável, crédito para realmente consumo, crédito para produção, formalização desse crédito para produção, safras, né? Então você tem
Tem uma operação que tem um cartão de crédito de um banco aqui de Curitiba, que tem um cartão de crédito com vencimento único, e o vencimento, na verdade, é de acordo com a safra daquele produtor. Então tem modelos de negócio ali no mercado agro que eu acho que vale explorar sim. E muitas vezes... Mas ninguém explora não, isso deixa eu ir primeiro. Não, pô, eu acho que você tem que... Não, brincadeira. Eu falo porque realmente eu acho que tem um negócio ali. Concordo. E estão muito focados nos grandes ainda, né? Sim. Assim, você falou, eu participei também de uma operação que era grande produtor. E o pequeno? Não, o pequeno a gente não vai tocar agora. Sim. Eu acho que o pequeno e o médio, até o médio e pequeno, ali estão sendo atendidos. Cara, a gente tem um quadro aqui chamado O que é uma fintech? Cara, queria que você, de alguma forma, do que você acha, respondesse o que é uma fintech, olhando para a câmera ali, que a gente vai fazer o que é uma fintech para o Pedro? Caramba, uma fintech... Por quantas respostas poderia pensar aqui, mas uma empresa de tecnologia, em geral tecnologia, mas deseja-se, ou deveria ser uma empresa de serviço também, que olhe para o negócio financeiro das pessoas, para as demandas que as pessoas têm no dia a dia, né? Que isso passa muito só do cartão de crédito ou só de um crédito, né? Mas todas as demandas financeiras que você tem no dia a dia. Eu vou dar um exemplo bem prático que eu acho que é possível de se resolver e talvez eu até nem saiba, talvez alguém já saiba, mas quando você vai comprar um carro, e você vai colocar esse carro no nome de uma pessoa jurídica, por exemplo, o dinheiro tem que sair da conta da pessoa jurídica por uma questão de lavagem, né? Se você não tiver o dinheiro total naquela conta, você precisa redirecionar todos os PIX para essa conta, juntar a quantia e fazer o PIX para o vendedor do carro, para você ter esse fluxo claro ali para os reguladores. Estou dando um exemplo. Mas certamente você tem coisas no seu dia a dia e as pessoas têm situações no dia a dia delas que uma fintech consegue resolver. E muitas vezes ela é muito transparente para a maioria das pessoas. A população não entende, em geral, o que é uma fintech, o que é que ela está resolvendo. Mas tenha certeza que a fintech ela resolve problemas com muita tecnologia, muito serviço, resolve problemas do dia a dia, do cotidiano das pessoas relacionados a movimentações financeiras de maneira geral. Então... Não sei se eu consegui ser tão direto na resposta, mas, cara, eu acho que é uma resposta bem ampla para uma pergunta bem ampla. Não tem resposta certa aqui, cara. A gente é bem plural, já ouvimos de tudo, acho que não ouvimos duas respostas iguais. Acho que a sua resposta é válida. Não é julgamento, é muito mais curiosidade, desafio, porque... até vou provocar, você que ouviu a gente até aqui, cara, vai no comentário agora e responde o que é uma fintech para você, porque... Eu já ouvi de tudo e com certeza são sempre histórias bacanas e pontos de vista legais, até pontos de vista mais doidos, assim. Não, fintech tem que ser isso, aquilo, outro e tudo mais. Cara, uma curiosidade, assim, você já pensou em desistir? Cara, não dá tempo, cara. Pensar em desistir é muito filosófico. Eu nunca pensei em desistir, cara. Eu nunca passou pela minha cabeça, tá ruim, vou desistir. E não é porque eu sou isso ou aquilo, meu Deus, ele é o novo. Não, eu simplesmente não penso assim, não passa pela minha cabeça desistir, passa pela minha cabeça mudanças de rota. Eu devo dobrar nessa rua ou eu sigo mais um pouco e dobro depois? Isso sim. Agora, desistir, não. Assim, apesar de que quando eu vou em João Pessoa, me dá uma vontade de ficar gigante. Cara, Nordeste é incrível, né, vontade de ficar e não ir embora, mas desistir de jeito nenhum. O Nordeste é muito lindo, eu sou apaixonado pelo Nordeste, assim, eu acho que o Brasil é um país muito lindo, a gente é rico em todos os aspectos, mas o Nordeste é lindo, sempre quando posso vou para lá. Sem dúvida. Mas eu te perguntei isso porque eu sempre gosto de provocar os momentos de dificuldade, e aí a pergunta seria, quando você pensou em desistir, o que você fez? Tal? Mas eu acho assim, eu entendo, dou a minha resposta, mas eu sei que várias pessoas pensam motivados por várias questões, várias situações, e, cara, assim, se você chegou no ponto de pensar em desistir, você precisa entender que o mundo mudou e tem muita gente boa e profissional para te ajudar a te movimentar nisso aí, profissionalmente e pessoalmente, sabe? Então... Mas característica, cara, tem um negócio chamado crescimento pós-traumático, assim, provavelmente você cresceu muito depois do falecimento do seu pai e tudo mais e tal.
E quando as pessoas pensam em desistir, cara, é porque já chegou numa carga ali. E provavelmente, se eles passam por aquilo ali bem, cara, eles crescem muito depois. Muito. A antifragilidade, né? E assim, em nenhum momento eu vi, assim, não que você seja frágil, mas assim, acho que você está tão ocupado, você está muito mais ocupado do que preocupado, que eu percebi, assim, que você é um cara que está sempre, até melhora, muda de oportunidade, se arrisca, se joga, Sim. mas se prepara, vai ali. Legal. Cara, estamos chegando no fim. Eu queria muito te agradecer, assim, por você ter aberto o coração com a gente, contado a sua história, falado pra gente. É o momento aqui que eu te dou o microfone para você deixar sua mensagem final, agradecimento, não só para os sócios atuais, as pessoas que estão lá contigo, mas acho que você ao longo do episódio contou alguma coisa, mas seu momento. Cara, não, eu super agradeço a oportunidade aqui, esse papo. Passou rápido aqui, a gente está 2 horas quase conversando e realmente muito, muito tranquilo, muito leve. Primeiro, agradecer, assim, além de agradecer, claro, agradecer a minha família, né, a minha esposa, meu filho. Eles são a base de tudo, é meu combustível diário para todos os desafios, para enfrentar todos os desafios. Eles me mostram que não existe obstáculo intransponível, não existe desafio que eu não vá vencer. Na verdade, eu já entrei no desafio, eu já ganhei, eu já venci. Talvez o desafio não saiba, mas eu já sei disso. Eu sei que o combustível disso vem muito deles, vem muito dela. Agradecer a minha família, minha mãe, minhas irmãs, meus cunhados, a família da minha esposa, minhas cunhadas, meu sogro, minha sogra, meus sobrinhos e sobrinhas. Família para mim é tudo. Assim, eu não consigo dimensionar o quão realmente é tudo para minha família. Então, às vezes fica até parecendo clichê, mas, cara, é porque é muito tudo para mim. Então, eu não mudo nada que vá prejudicar esse meu âmbito familiar. O meu tio, todas as pessoas, minhas tias, todas as pessoas. Então, essa é a primeira mensagem, agradecimento a eles. Agradecimento aos meus companheiros de dia a dia profissionais, principalmente Glauco, né, que é o cara que está dia a dia, o tempo inteiro comigo ali, visitando, viajando, vai para um lado, vem para o outro, a gente chora junto, ri junto, reclama junto, briga 3, 4, 5 vezes por dia, mas é a minha esposa do dia a dia profissional ali. Então, assim, tenho um super agradecimento especial a ele, mas todas as pessoas que estão no meu dia a dia, os times, os executivos, os outros diretores, os sócios, porque, querendo ou não, a vida corporativa ela não é uma vida tão simples, não é uma vida tão romântica como os livros e algumas pessoas mais entusiasmadas falam. Né? Cara, não, o pau quebra, é isso, divergência de ideia, jogo político, e você tem que ter muita inteligência emocional, você tem que ter muita paciência, muita habilidade para lidar, mas para enfrentar isso tudo aí, você tem que ter essas pessoas. Então, acho que Glauco Juliano é o meu sócio, diretor de tecnologia. Também é uma pessoa que eu tenho um relacionamento muito forte, até fora do âmbito profissional, em outros projetos. Nós compactuamos muito ali do ponto de vista da vida, do dia a dia, do que a gente acredita, de caráter, de ética, de tudo. E então, acho que eu sou só agradecimento a todas as pessoas que estão no dia a dia comigo, aos meus clientes, aos meus parceiros, quem já é cliente, quem não é cliente, prospect. Meu negócio eu levo, pra você ter ideia, eu levo 10, 12 anos para fechar um contrato, 8 anos, 6 anos. E, cara, nesse tempo, se eu não criar uma relação mínima com essas pessoas, é impossível, né? Muito longo prazo. Muito longo prazo. Eu viro amigo pessoal das pessoas, as pessoas frequentam a minha casa, frequentam a casa das pessoas, e às vezes o cara não é meu cliente, e talvez o cara nem vai ser. Tem vários que nem vão ser, por vários motivos. Mas ainda assim eu consigo construir isso, e eu tenho muita gratidão a eles, muito respeito a eles, porque são eles que me mantêm, que me dão energia. Eu sou uma pessoa completamente apaixonada pelo que eu faço. Eu dei muita sorte nisso, muita sorte, porque realmente se trabalhar só pelo dinheiro pô, beleza, você vai, mas uma hora o dinheiro passa a não ser mais o dinheiro passa a ser, é muito fácil você esquecer do dinheiro. Você chega numa determinada quantidade de dinheiro que você fala, cara, se tiver um pouquinho mais, um pouquinho menos, se você não gosta daquilo, você vai mudar. Mas eu sou completamente apaixonado pelo que eu faço. Então, eu tenho muita sorte nisso. Eu amo vender e amo vender o que eu vendo. Então, isso facilita as brigas, facilita o convívio diário, sabe? Então, eu sou só agradecimentos
pela oportunidade, pelo papo e por todas essas pessoas. Maravilha, cara. Qual é o nome da sua esposa? Viviane. Viviane, parabéns pelo novo filho. Parabéns pela família, por essa confusão que vocês fazem. Eu acho que isso deixa vocês mais unidos. Família é isso mesmo. São Paulo é uma selva de pedra. Eu sou de fora daqui também. Eu sei o quanto que vocês devem ter se desafiado aqui. E a você, Pedro, muito obrigado. Parabéns também pelo novo filho, pela jornada. Tenho certeza que vai ser mais dura do que você acha, mas vai dar muito mais resultado e vai ser prazerosa do que você tem. E novos capítulos vão vir, né? É isso. E foi um prazer ter você aqui no Fintech Maker, contando a sua história. Acho que essa nossa essência, acho que você algumas pessoas já te conheciam, principalmente pelo que você fez no mundo dos negócios, mas quem não te conhece no dia a dia não sabe essa história que para fazer o que você faz foi ter um pouco de esporte, ter um pouco de aprendizado, se formar, estudar como conselheiro. Então, teve os capítulos de dor e sofrimento, mas teve outros capítulos de superação. Então, um pouco disso que a gente aqui no podcast Fintech Makers quer contar. Então, mais uma vez, compartilha esse episódio com quem você acha que é importante. Segue a gente no Spotify, segue a gente no YouTube. Conta pra gente o que foi importante, o que você gostou aqui nos comentários. Eu acho que é muito bom e vai dar pra gente cada vez mais direção para que caminho a gente vá. Assim, o ecossistema de fintech tem mais de 2.000 fintechs e pessoas trabalhando nesse ecossistema. A gente quer conhecer e contar histórias positivas como a sua e muito mais. Legal. Super agradeço. Então, pessoal, sou o Fernando Castro. Obrigado mais uma vez por ter ouvido a gente até aqui. A gente se vê no próximo episódio. Mais uma vez, obrigado ao Outlive por apoiar a gente e patrocinar a gente. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.